Sejam muito bem-vindos a essa aula. Essa aula é uma aula muito especial para mim, numa data muito especial. Afinal de contas, hoje é dia dos professores. Então, para quem não sabe, primeiro deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Quem está me ouvindo, dá um oizinho assim, ó, dá um tchauzinho. Tá todo mundo me ouvindo então. Vocês estão me ouvindo bem? Faz assim um joinha. Legal. Então, turma, hoje é uma data muito especial, tá? Para quem não me conhece, é a primeira vez que está aqui com a gente. Eu sou o professor Gilberto Augusto, eu sou a quarta geração de professores da minha família, mas aos 14 anos eu decidi que eu queria ficar rico. Então, minha família inteira, todo mundo era professor, mas só era rico de sabedoria. Então, quando eu tinha 14 anos, eu determinei na minha vida que, além de professor, eu queria ser dono de escola, e isso aconteceu aos 23 anos de idade. Eu montei minha primeira escola, hoje eu sou dono de uma rede de escolas, não só para crianças e adolescentes, mas também para adultos, como a Space Edu, que é aqui agora que a gente está falando. Então eu sou um empresário do ramo da educação, então hoje para mim é uma data muito importante, que é Dia dos Professores. Então já queria homenagear os professores que estão assistindo a gente. Se tiver algum professor aí, um beijo no seu coração. E se você tem aquele professor que você é apaixonado, manda aquele direct para ele hoje, tá bom? Se não tiver nenhum professor que você é apaixonado, você pode mandar um direct para mim, dando feliz Dia dos Professores também, tá? Então, ó, vamos começar. Que eu sei que você se inscreveu para essa aula porque você quer aprender sobre gestão, marketing e vendas. Ô Iago, senta aí para você ficar mexendo nessa câmera, senão sua coluna vai doer. Tá bom? Turma, escuta só, você vai colocar agora lá no seu caderno, e se você ainda não pegou papel e caneta, pega agora, tá? Isso aqui não é mais uma daquelas palestrinhas que vocês assistem por aí na internet, não. Aqui não é natação, aqui é mergulho de verdade. Então já pega papel, pega caneta, te recomendo que você pegue um Dorflex também, e um copinho de água e já deixa aí do lado. Quando essa cabeça começar a doer, você vai lá e toma esse Dorflex, mas não vai te impedir de continuar assistindo a aula. O que seria o motor GMV? Vai lá, Gilberto. GMV, turma, significa, ó, gestão, marketing e vendas. São as 3 alavancas necessárias para você crescer o seu negócio. Então, se você é dono de uma empresa hoje, você sabe que a estrutura básica do crescimento de qualquer negócio não é venda. Não é marketing, é o quê? É uma boa gestão. Se você não tem uma estruturação bem organizada dos seus departamentos, dos seus processos, se você não contrata as pessoas do jeito certo, chances são que você não vai ter nunca uma pessoa boa em marketing, nunca uma pessoa em vendas, você não vai conseguir escalar o seu negócio. Para quem já conhece o nosso trabalho na internet ou nos nossos eventos presenciais, a gente já ajudou mais de 6 mil empresários a faturarem mais de 3 bilhões de reais. E como é que eu fiz isso? Não foi só ensinando os hackzinhos de vendas ou os hackzinhos de marketing. Foi, de fato, um conhecimento estruturado sobre gestão, marketing e vendas. E é isso, nesse primeiro slide, que você tem que entender. Qual que é a diferença de um empresário que fatura 1 milhão por mês ou 10 milhões por mês? Ou qual que é a diferença de um empresário que fatura 100 mil reais por mês para aquele que fatura 1 milhão de reais por mês? Escuta só, aquele que fatura 1 milhão para aquele que fatura 10 milhões, não é porque esse segundo aqui trabalha 10 vezes mais que o primeiro, não. E outra coisa, não é porque o segundo trabalha mais duro do que o primeiro. Tem muita gente que acha que o trabalho duro é um diferencial competitivo. Na boa, todo empreendedor que eu já conheci até hoje, nenhum deles é preguiçoso. Todo empreendedor que eu conheço, ele trabalha duro, ele é corajoso. Então o que diferencia empresários que faturam 1 milhão por mês ou 10 milhões por mês não é trabalho duro, acredite. O que diferencia um empresário que fatura 10 milhões por mês é um conhecimento estruturado em diversas áreas que você geralmente não aprende na faculdade. Se você fez faculdade, você sabe o que eu estou falando. Você faz sua faculdade de medicina, de odonto, de direito, de engenharia, você não aprende nada sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas. Se você também não fez faculdade, você vê conhecimentos soltos na internet, mas nunca um conhecimento estruturado sobre branding, posicionamento, produto, time, sistemas, marketing, vendas, gestão. É um pouquinho sobre isso aqui, eles estão conseguindo ver esse slide inteiro aí? É um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então já prepara aí, prepara na cadeira, prepara seu papel e prepara sua caneta, que hoje a gente vai mergulhar. Então vamos lá, professor, vamos começar o motor GMV. Qual que é a primeira etapa da nossa construção? Vamos falar sobre gestão. Gestão é a estrutura básica do seu negócio. É ele que vai fazer o seu negócio crescer de verdade. Acredite, é a organização da sua empresa que faz ela crescer no longo prazo. No médio prazo você pode até investir ali em vendas, mas no longo prazo, se você não estrutura a organização da sua empresa, ela não consegue crescer com consistência. Gilberto, o que eu preciso saber sobre gestão? Turma, esse slide aqui, só esse slide aqui, eu pagaria pelo menos 15 mil reais só nesse slide. Só. Se eu aprendesse isso aqui, quando eu tinha meus 23 anos, que eu abri minha primeira escola, eu estava satisfeito.
E ó que com 14 anos, quando eu decidi que eu ia ser dono de escola, eu comecei a estudar tudo que vocês imaginarem no site do Sebrae. Tudo sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre liderança, tudo. Só que eu nunca cheguei numa conclusão tão clara como essa aqui. Então você que está aí assistindo em casa comigo, repete assim comigo, Prius! Fala bem alto para sua casa inteira ouvir, Prius! Professor, o que é Prius? É o seguinte, se você quer ter uma empresa organizada, você vai dividir a sua empresa em departamentos. É a primeira coisa que você vai fazer. Olha lá, ó, Gilberto, eu tenho um departamento aqui financeiro, departamento de pessoas, marketing, vendas, produto, clientes, compras. Se você tem lá um e-commerce, tem um departamento de logística também. Mas o que não pode faltar em nenhum departamento? Prios. O que são Prios? Processos, rotinas, indicadores, líder e sistema. Vamos lá. Processos. Como é que funciona? Rotina. O que cada um tem que fazer? Indicadores. O que eu vou metrificar toda semana? Líder, não tem como ter um departamento sem um head, sem um líder. E por último, quais são os sistemas de gerenciamento? Quando você organiza o Prius para cada departamento, é onde a organização da sua empresa acontece. Mas vamos lá, Gilberto, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande que é essa aqui, ó. Eu ainda tô naquela etapa da vida empresarial que eu tô muito preso no operacional do meu negócio. Isso aqui é uma reclamação que a gente sempre recebe diariamente lá no direct, nas mensagens de WhatsApp, de vários empreendedores que seguem a gente a partir das redes sociais. Como que eu abandono o operacional da minha empresa? Sendo bem sincero, tá? Falando de um empresário para outro. Tudo que eu sei na minha vida sobre empresa, parte eu aprendi nos livros, mas a grande parte eu aprendi fazendo. Eu sou dono hoje de uma indústria farmacêutica, de uma rede de farmácia, do marketplace de óticas, além de uma rede de escolas e aqui da Space Edu, que é uma escola de negócios. Então sabe o que eu tenho todo dia? Problema. Todo santo dia eu tenho problema. Então, dono de empresa é assim que funciona. Todo dia ele arruma uma coisa para inventar para crescer o negócio dele. Por quê? Porque a gente não gosta de estabilidade. A gente não gosta do conforto. O que a gente gosta é de todo dia arrumar alguma coisa para empreender e para crescer. Então, de fato, é todo dia pensando em soluções para os problemas. Mas como que a gente organiza isso do jeito certo? Vai lá, se você o tempo inteiro está preso, fazendo venda, fazendo produto, fazendo marketing, fazendo reunião 24 horas por dia, apagando fogo, quer dizer que você está no operacional. Quando eu arrumo um problema para mim todos os dias, eu estou pensando em problemas com a visão estratégica de crescimento do meu negócio. Eu estou criando novos problemas e não preso nos problemas do dia a dia da empresa. Gilberto, como que eu faço para sair dessa operação que me desgasta tanto, que tira meu sono, que me atrapalha de ficar perto da minha família, que atrapalha a minha saúde? O que você tem que entender? Ali com os meus 27 anos de idade, eu entendi isso aqui muito bem e eu já estabeleci isso em todas as minhas empresas. Você precisa de líderes em cada departamento. Só que você precisa identificar qual que é a diferença de mão de obra para cérebro de obra. Gilberto, o que é mão de obra e cérebro de obra? Mão de obra é aquela pessoa que só vai seguir os processos. Agora, o cérebro de obra é aquela pessoa que te ajuda a pensar a sua empresa. Ela te ajuda a montar rotinas, a montar processos, a montar manuais. De fato, é aquela pessoa que te ajuda no crescimento estratégico do seu negócio. Então, escuta só uma coisa. Para você entender a diferença de cérebro de obra e mão de obra. Uma empresa, ela é dividida assim, ó. A gente chama de ETO. O que é o ETO? O estratégico, o tático e o operacional. Você que é dono, você está aqui, ó, no estratégico. É aqui no estratégico que ficam os donos, os conselheiros, as pessoas responsáveis pelas ações da empresa, pela porcentagem. É aqui que ficam as pessoas que têm ideias todos os dias. Só que vai lá, tem uma câmera fechada aqui no Flip? Dá uma olhada aqui no Flip, deixa eu desenhar isso aqui para vocês, que vai ficar bem simples de vocês entenderem. Gente, uma estrutura organizacional, ela funciona assim, ó. ETO. Anota aí no seu caderno, ó. Gilberto, o que é o ETO? É o estratégico, o tático e o operacional. Quem que é o estratégico? Vai, são os donos. São os responsáveis pela porcentagem. São aqueles que têm ideias novas todos os dias. São os mantenedores da cultura. São os mantenedores da visão estratégica da empresa. Logo aqui abaixo, eu tenho o tático. O que o tático faz? Aqui é um conjunto de líderes que você tem na sua empresa. Qual que é a principal função desses líderes? Eles pegam as ideias que o estratégico tem todos os dias e transformam essas ideias em planos. Gilberto, eu vou fazer o que com esse plano? Você vai passar para esse time aqui, ó.
Esse time é o operacional da empresa. O que o operacional tem por função fazer? Vai lá. Executar o plano que foi passado para eles. Então, a estrutura organizacional de uma empresa é simples assim. Aqui podem sair ideias todos os dias, mas as ideias jogadas ao vento não adiantam de absolutamente nada. O pessoal do tático tem que transformar essas ideias em 5W2H. É o que é isso, por que fazer isso, quando fazer isso, quem vai fazer isso, quanto vai custar isso. E daí, aqui o tático, ó, são seus líderes. Existe uma membrana basal aqui entre o estratégico e o tático, que é o CEO. Enquanto aqui, ó, existe uma membrana basal entre o tático e o operacional, que é o COO. Aqui é o diretor executivo e aqui é o diretor operacional. Gilberto, esses líderes que você está falando aqui, ó, quem são esses líderes? Você já ouviu falar do Teflon? Aquele que você tem lá na panela? Só que esse Teflon aqui é com M de Maria no final. O que é esse Teflon? Ó, os líderes de uma empresa são o CTO, o CEO, o CFO, o CLO, o COO, o CMO. Quem que é o CMO? É o diretor de marketing, é o Chief Marketing Officer. O que é o COO? É o diretor operacional. O que é o CLO? É o Chief Learning Officer. É aquela pessoa que é responsável pelo onboarding e o treinamento dos colaboradores. O CFO é o diretor de finanças, aqui é o diretor executivo, aqui é o diretor de tecnologia. Por que você fica preso no operacional? Você vai entender isso aqui agora. Vamos lá. Quando você não tem essas figuras de líderes na sua empresa, você que é dono, você se conecta diretamente ao operacional. Quando você perde essa segunda camada aqui da sua empresa, você está diretamente conectado ao operacional. Ou seja, qual que é o maior segredo para você se desconectar do operacional da sua empresa? É populando essa área aqui da sua empresa, é a parte tática, é a parte das lideranças. Ou seja, Gilberto, para eu conseguir crescer os meus negócios, eu preciso de colocar líderes em cada departamento. Vai lá, se é hoje você que toca suas vendas, você tem que ter um gerente comercial. Se hoje é você que toca seu marketing, você tem que ter um head de marketing. Se hoje é você que toca a parte de produtos, você vai criar um diretor de produtos. Mas é populando o seu time tático com lideranças que você consegue passar aquilo que você quer para eles e eles comandam o time. Aqui chama-se CDC. É começar, delegar e controlar. Você vai delegar algumas ações e atitudes para essa galera gerenciar outras pessoas e não você diretamente. Professor, mas onde que eu encontro essas lideranças e qual que é o perfil principal dessas lideranças? Coloca esse slide grande para eles enxergarem em casa. Turma, é o seguinte, quando você vai contratar um líder, você tem que buscar 5 características fundamentais. Líder bom, número 1, ele tem que ser inteligente. O que é ser inteligente? Inteligente é resolver problemas complexos. Deixa eu te contar, o que você faz na sua empresa todo dia? Acabei de falar, você resolve problema, não é? Eu também. Eu invento um monte de problema, quero crescer para o sul, quero crescer para o nordeste, para um monte de canto. Mas vai lá, eu sou capaz de resolver os pepinos grandes que aparecem na minha empresa. Então, se eu quero contratar um líder para tocar essa parte para mim, ele também tem que ser capaz de resolver pepino grande. Porque resolver problema fácil, qualquer um resolve. Uma pessoa inteligente é aquela pessoa que é capaz de resolver problemas complexos. Agora, a segunda característica de um líder, ele tem que ser experiente. Gente, escuta só, se uma pessoa está liderando um departamento na empresa, o que as pessoas que são lideradas por ela esperam? Elas esperam soluções para problemas e resposta para perguntas. Se eu sou uma pessoa que eu tenho 3 anos de estrada só, talvez eu ainda não tenha a experiência devida para tocar um time de 10 pessoas. Então, se você está contratando um líder hoje, dificilmente você vai encontrar um líder com 23 anos de idade. Eu estou te falando isso porque eu montei minha escola com 23 anos de idade. Então, é difícil ter uma pessoa muito nova que tem experiência. Eu, quando montei minha escola, eu tinha experiência? Não, mas eu me associei a outras pessoas que tinham 50 anos de idade, 60 anos de idade, que tinham 30 anos de experiência na área educacional, 40 anos de experiência. Eu era aquele garoto sonhador que tinha projetos audaciosos, extrema vontade, coragem e vontade de fazer acontecer. Aliado a pessoas que já tinham experiência no mercado, nossa empresa foi uma bomba atômica. A gente explodiu de crescer nos 3 primeiros anos. Nós somos hoje uma das maiores redes de escolas do Centro-Oeste e do Brasil inteiro. Então escuta, você precisa de gente experiente para tocar a liderança da sua empresa. Terceiro, tem que existir pessoas dedicadas. O líder tem que ser disciplinado.
O líder tem que estar disposto a trabalhar igual o dono. Caso contrário, você não tem que contratar ele. Se o cara já chega no primeiro dia perguntando, vai lá, qual que é o horário que entra, qual que é o horário que sai, você tem feriado, final de semana, quando é que vai estender o feriado, ele não serve para ser líder. Quarto ponto importante, ele tem que ser forte emocionalmente. O que é forte emocionalmente? Não adianta você querer buscar um líder que seja casquinha de ovo. Gente, quem está com a câmera fechada, escuta só, professor ama ver cara de aluno. Então faz um favor para mim, abre a câmera de vocês, deixa eu ver pelo menos o olhinho de vocês brilhando assim, ó, que vocês estão aprendendo, tá bom? Adoro ver carinha de vocês. Então continuando, o líder tem que ser forte emocionalmente. Gilberto, o que é ser forte emocionalmente? A gente é aguentar pressão. Lembra, pressão é um privilégio. O mundo só pressiona quem é capaz de entregar. Escreve essa frase no seu papel. Pressão é um privilégio. O mundo só pressiona quem é capaz de entregar. Por que eu gosto de líderes que aguentam pressão? E quando eu falo de pressão, não é que eu estresso os meus líderes, mas é porque eu faço os meus líderes trabalharem com duas coisas: metas e indicadores. Então, se você quer ter uma empresa que cresce, você tem que colocar meta todos os meses. Qual que é a meta de faturamento desse mês? E eu coloco os meus líderes para correrem atrás dessa meta. Só que para isso eu preciso metrificando indicadores. Agora, aquelas pessoas que já chegam para mim lá num processo de seleção, querendo ser líder, mas a pessoa não gosta de analisar planilha, não gosta de analisar indicador e não gosta de trabalhar com meta, é a típica pessoa que não consegue trabalhar sob pressão. E ser forte emocionalmente não é só sobre trabalhar com pressão, é ser resiliente, é ser otimista, é ser positiva. O líder tem que ser aquela pessoa que chega no ambiente e ele mexe com a frequência do ambiente, ele mexe com o clima do lugar que ele entra, ele coloca as pessoas para cima. Isso também é inteligência emocional do líder. E por último, todo líder tem que ser influente. O que é influência? É a capacidade de comunicar com o outro. É a capacidade de estimular o outro. A influência na liderança é aquele tipo de influência onde o líder ele consegue fazer o liderado fazer aquilo por ele, para ele e por nós. Então, a influência é a capacidade de comunicação. Quando você for entrevistar uma pessoa para um cargo de liderança, se essa pessoa não tiver postura, se ela não tiver tônus vital, se ela não consegue comunicar com o corpo e verbalmente, tanto linguagem verbal quanto não verbal, não vai ser um bom líder, acredite. Então são essas 5 características que você vai buscar nesse líder. Gilberto, e por que eu preciso dessas lideranças? Turma, se você é empreendedor, eu conheço sua mente. Se você está assistindo essa aula agora no Zoom, você é empresário, dono de negócio, empreendedor, que tem ideia pra caramba, é extremamente executor, tem uma gana gigantesca por crescer. E geralmente pessoas assim, extremamente executoras, elas são ruins, sabe de quê? De processos. Elas são ruins de organização. Então você precisa contratar essas lideranças táticas da sua empresa justamente para fazer aquilo que você não é bom de fazer. Organizar as rotinas de todo mundo da empresa, organizar os manuais de trabalho de todo mundo da empresa, organizar quais são os processos que a gente vai seguir em cada departamento. É aquilo que você não sabe fazer bem. E Gilberto, por que eu preciso fazer isso? Escuta só, a sua empresa ela é 85% previsível. 85% das coisas que acontecem no seu negócio acontecem em uma rotina. Se eu sei que meu negócio é 85% previsível, eu preciso organizar os processos desse negócio. Eu preciso organizar as rotinas de quem trabalha comigo. E Gilberto, como é que eu faço isso? Você pode começar olhando para esse slide grandão que eu estou te passando aqui, ó. Isso aqui é o organograma aqui da Space Edu, tá? O organograma da minha indústria é diferente, das escolas são outro, das farmácias é um outro. Agora, esse aqui é o da Space Edu. Então, olha só, aqui está o Gilberto, que é o CEO da Escola de Negócios. Aqui eu tenho um departamento de marketing, tenho o meu head de marketing e as pessoas que trabalham com ele. Eu tenho meu time comercial, eu tenho meu time de produto, tenho meu time administrativo. Nós somos uma startup educacional. Então eu não tenho aqui 140 pessoas igual eu tenho nas farmácias. Eu não tenho 260 pessoas igual eu tenho nas escolas. Aqui é um time mais enxuto, mas quando a gente fala de enxuto, algumas poucas dezenas de pessoas. E o que você precisa para organizar as rotinas de quem trabalha com você? Primeira coisa é conseguir enxergar a sua empresa. Então você olha para o departamento de marketing, essas pessoas que trabalham aqui, quais são as rotinas de trabalho delas? Gilberto, quem que vai montar isso? O seu head de marketing, o seu líder. Agora no time comercial, quais são as pessoas que trabalham aqui? Quais são as rotinas delas? Gilberto, quando você fala de rotinas, é o quê? Gente, eu falo rotina puramente no estrito senso da palavra. Como assim? Vai lá, se você entra aqui, ó, no nosso Drive, todo mundo que entra aqui na empresa, no processo de onboarding, a gente mostra, por exemplo, o time de marketing
Quando uma pessoa entra, tá aqui, ó, rotinas. Quando você clica aqui em rotinas, você vai ver algo como isso aqui. Isso aqui é a rotina de um designer meu. Então, se eu contrato hoje um designer, quando ele entra aqui 9 horas da manhã da segunda-feira, ele já sabe o que fazer até às 18. Na quarta-feira, 4 horas da tarde, ele sabe o que ele vai fazer. Na sexta-feira, às 2 horas, ele sabe o que ele vai fazer. A rotina está pronta. Se eu contrato um outro colaborador de vídeo, por exemplo, está aqui a rotina dele. Se eu contrato um outro colaborador, um copywriter, está aqui a rotina dele. Então todo mundo dentro do marketing tem suas rotinas estabelecidas. Isso é uma empresa organizada. Então primeiro você monta o seu organograma, você distribui os departamentos e depois sai montando as rotinas de todo mundo que trabalha nesses departamentos. E professor, o que eu preciso ainda para ter uma empresa organizada na parte de gestão? É fundamental que você tenha uma comunicação fluida, que você consiga conversar com as pessoas, escutar as pessoas e tomar as decisões mais justas. Qual que é a pior decisão que você pode tomar na sua empresa? Decisão baseada em achismo e em viés. Então, para você não passar por isso, estabeleça uma rotina de reuniões na sua empresa também. Eu vou te ensinar aqui 4 reuniões que são fundamentais, que todo empresário tinha que fazer. Isso aqui você vai ensinar para os seus líderes. Se você tem uma empresa hoje com mais de 100 colaboradores, você ensina isso aqui para eles. Se você tem uma empresa hoje com 10 a 20, até 30 colaboradores, você ainda consegue participar dessas reuniões. Mas quais são reuniões fundamentais que não podem faltar numa empresa? Por exemplo, a reunião de planning. O que é o planning? O seu time de marketing vai se reunir ali na segunda-feira no primeiro horário. Então, se o seu horário comercial começa às 8 horas, de 8 às 9, seu time de marketing vai reunir para planejar tudo o que será feito ao longo da semana. Então, quais são as campanhas que vão rodar no tráfego? Quais são os conteúdos que vão entrar nas redes sociais? O que a gente vai vender essa semana? Então, a gente coloca tudo isso na planning, que é uma reunião de 1 horinha às segundas-feiras. Só que, Gilberto, depois que eu planejei tudo ali com o meu time na segunda, você tem que fazer uma reunião de review. O que é review? É uma reunião que você faz às sextas-feiras. Então você pega ali 1 horinha, de 2 às 3 da tarde, por exemplo, daí você vai sentar de novo com esse time de marketing e você vai analisar tudo o que foi feito. Vai lá, gente, tudo que a gente planejou na segunda-feira foi executado? Legal, me traga os números, me traga os indicadores. Eu preciso saber como foi a performance daquilo que a gente fez. E aquilo que a gente combinou que não foi executado, por que não foi executado? Então nessa reunião de review, você vai ver tudo aquilo que foi feito e que não foi feito, por que não foi feito, e aquilo que foi feito me traga os indicadores. Nessas reuniões a gente chama de FCAs. Mostra aqui, ó. Mostra aqui no slide para eles aqui, ó, no flip. Turma, o que são FCAs? Anota isso aqui porque isso aqui muda vidas, viu? Uma reunião produtiva é uma reunião que o pessoal não fica discutindo o sexo dos anjos. A gente vai discutir FCAs. O que são FCAs? Fatos, causas e ações. Na reunião de review, você vai pedir os indicadores para o time. Então o time de marketing vai trazer os indicadores das redes sociais, os indicadores das campanhas, indicadores de vendas. Então os indicadores são os fatos. Aqui são números. Não tem como você lutar contra os números. São os indicadores. Depois que você analisou os indicadores, vem as causas. Ó, a gente programou vender 150 mil nessa semana. Só que os números estão apontando que a gente só vendeu 110. Era para vender 150. Quais são as causas? Por que a gente não conseguiu bater a meta? E depois das causas vem ações. Quais são as ações que a gente vai implementar para a próxima semana para a gente conseguir reverter essa situação? Então tudo começa com análise de indicadores, as causas desses indicadores e quais são as ações de melhoria. Reuniões de review é isso aqui que você tem que fazer. Não tem discussão, não tem gritaria, não tem bater na mesa, eu acho que tem que fazer assim, eu acho que tem que fazer assado. É tudo baseado primeiro em indicadores. Agora, se sua empresa está começando agora, o time é bem chutinho mesmo, eu te recomendo uma outra reunião também chamada de daily. Daily é aquela reuniãozinha diária que você faz com o time todos os dias. Então você pega de 8 às 8h30, faz uma reuniãozinha com todo mundo junto. Isso é a daily. E tem uma reunião também que você vai fazer, que é uma reunião independente do tamanho da sua empresa, que é uma reunião de all hands, que é estilo de uma assembleia geral. Todo dia 1 do mês, você vai reunir todo mundo da sua empresa e você vai fazer 2 coisas. Você vai colocar para esse time quais são as metas e campanhas do mês e vai sempre trabalhar um dos valores da cultura.
Então, sua cultura ali ela é baseada em 4 valores: propósito, progresso, propriedade e admiração. Então, escolhe nesse mês trabalhar com um dos valores que é o progresso. Aí no outro mês, no dia 1, você escolhe um outro valor, que é o valor da admiração. Então, essa reunião é uma reunião que você faz todo dia 1 do mês. E o que você coloca? Energia, foco, quais são as metas, quais são as campanhas que a gente vai trabalhar esse mês. E sempre trabalhando um dos valores da cultura, tá bom? Então isso aqui são 4 tipos de reuniões que você pode fazer no seu negócio. É claro que existem outras também, mas isso aqui é aquilo que eu não deixo faltar, tá bom? Vai lá. Gilberto, como é que eu faço para montar um time? Primeira coisa, faz assim com o dedinho, vocês que estão em casa aí, ó. Faz assim, os 4 dedinhos. Fala assim comigo, time. O que significa time? Toda iniciativa é melhor em equipe. Isso significa time. Toda iniciativa é melhor em equipe. E o principal foco seu enquanto dono é montar um time eficiente. Um time que entrega resultado. Um time que bate meta. Um time que tem coragem, audácia, ambição, vontade de crescer. 1% melhor a cada dia. Mas para isso, gente, tem uma ciência. Como é que eu estruturo esse time? Eu passo explicando isso aqui durante umas 4 horas da minha imersão presencial, lá no programa Escala de Negócios. Aqui eu não vou passar 4 horas explicando para vocês não, mas é fundamental que você entenda que o RH é um conhecimento estruturado. Eu não saio por aí pegando o primeiro da fila que eu encontro. Eu não saio por aí desesperado atrás de gente para me ajudar. Gilberto, eu não tenho ninguém, preciso de alguém. Aí no desespero você contrata a pior das pessoas. Aí você gasta tempo, energia e dinheiro, ela vai embora. Aí você continua sempre nesse mesmo ciclo, contratando errado, você nunca cresce a sua empresa. Então vai lá, o primeiro passo é fazer uma boa oferta de vaga com a comunicação certa no canal certo. Depois você vai fazer análise de currículos, portfólios. Depois você faz a seleção de perfis para o cargo específico que você mais gostou. Daí você faz uma cold call. O que é uma cold call, turma? É uma ligação fria. Abre ali um Zoom, um Google Meeting com a pessoa. Conversa com a pessoa pelo Zoom. Porque no Zoom você consegue ver a postura da pessoa. Você consegue ver o esmero, o zelo dela pela roupa que ela está vestindo, a maquiagem que ela está passando, como é que ela fala, como é que ela se porta. Só nessa ligação fria ali, você já consegue ter vários tipos de preconceitos sobre a pessoa. Mas um preconceito inicial positivo já é o primeiro passo. Gostou da entrevista virtual? Aí depois você chama a pessoa para uma entrevista presencial. E na entrevista presencial, o que eu tenho que bater? 2 coisas. Fit com o cargo e fit com a cultura. O que é o fit? É o encaixe. Essa pessoa realmente encaixa no cargo que eu quero? Ela encaixa com a nossa cultura? Daí nessa entrevista presencial, você tem que colocar na mesa todos os valores da empresa. Ó, aqui nossos valores são propósito, progresso, propriedade e admiração. O que é propósito? Explica. O que é progresso? Explica. O que é propriedade? Explica. O que é admiração? Explica. Você está alinhado com esses valores? Esses valores também norteiam sua vida? Porque senão a gente não vai ter fit. Você vai durar 3 meses no máximo e vai sair. Teve fit entre o cargo e a cultura? Você continua. Você pode passar um application para ela, que é uma tarefinha prática. Depois, não esquece de fazer análise de perfil comportamental e histórico. Fecha aqui em mim. Gilberto, o que é análise de perfil comportamental? Turma, anota no seu caderninho aí, ó. CEPA. O que é CEPA? Tem gente que é mais comunicador, tem gente que é mais executor, tem gente que é mais planejador, tem gente que é mais analítico. Eu preciso encontrar qual que é o perfil certo de pessoa para alocar nos lugares certos. O vendedor, ele tem um perfil. Ele é mais comunicador, executor, com pitadas de planejador e analítico. Por quê? Porque ele precisa preencher CRM, ele precisa preencher indicadores também. Agora, se eu quero uma pessoa de direção financeira, é uma pessoa muito mais planejadora e analítica com pitadas de comunicador e executor. Então, se eu não sei analisar perfil comportamental e analisar qual que é o perfil que eu preciso para cada área da empresa, eu vou fazer um carnaval, uma bagunça de gente na empresa. Vai lá. Depois, contratação em estágio probatório. Passou por todas essas fases, contrata em estágio probatório mínimo. Tem gente que faz 90, 60, eu faço com 30 dias. Mas lembra, contratou em estágio probatório, aí vem a parte mais importante, que é o onboarding. Vai lá, fecha nesse slide aqui pro pessoal. Olha para essa palavrinha aqui. Essa é a palavra que você não pode errar. Onboarding é quando a pessoa pisa o pé na empresa. Gilberto, o que é isso? Hora 1 da pessoa na empresa, dia 1 da pessoa na empresa. O que você tem que fazer? Gente, onboarding não pode faltar 3 coisas fundamentais. Primeiro, quando a pessoa pisa o pé na sua empresa, ela tem que saber que aquilo ali é uma sociedade.
é uma comunidade de pessoas que transitam no mesmo conjunto de valores. O que eu estou falando? Cultura. A primeira coisa que você tem que explicar é qual que é a cultura da empresa. Segundo, o que a gente vende? Quais são os produtos que a gente comercializa? Quais são os serviços que a gente presta? O que eu mais vejo por aí, eu visito várias empresas no Brasil inteiro de clientes nossos, eu converso com o pessoal da recepção, eles não sabem me explicar bem o que a empresa vende. Isso acontece muito em empresas de tecnologia. As pessoas não sabem explicar que aquela empresa vende um CRM, ela não sabe nem o que é um CRM. Então explica para a pessoa o que a sua empresa vende. Todo mundo na empresa é vendedor. Então todo mundo na empresa, uma hora ou outra, vai ter que explicar o produto para alguém, que seja para um familiar em casa. E terceiro, a pessoa tem que saber qual que é a rotina de trabalho dela. O que é a rotina de trabalho? A qual líder que eu tenho que prestar contas? Quais são os sistemas que eu vou usar? O que eu tenho que fazer hora a hora? Quais são as senhas que eu tenho que entrar aqui nesses portais? Então lembra, cultura, produtos e rotina. Isso nunca pode faltar no seu onboarding. Quando você tem aquela pessoa extremamente talentosa, que ela entra, passa 3 semanas e sai, geralmente você errou no onboarding. Você errou na hora 1, no dia 1 com ela. E dependendo do tipo de pessoa que você está contratando, se for um líder, quem faz o onboarding é o dono. Agora, se eu contrato uma pessoa de marketing e eu tenho o meu head de marketing, quem faz o onboarding é o próprio head de marketing. Então você faz onboarding com quem? Quando você está começando a empresa, você faz onboarding com todo mundo. Mas depois que você estrutura seus departamentos e tem líder para cada departamento, quem faz onboarding é o líder. Você fica com cargo só de fazer onboarding com os líderes do departamento. E lembra, nesse onboarding, explicar a cultura da empresa, qual que é o papel da pessoa, quais sistemas que ela vai usar, qual líder imediato que ela deve se reportar, qual que é a rotina da empresa e qual que é a rotina dela na empresa. E qual que é o manual de trabalho que ela tem que seguir. Não esquece isso aqui, tá? Depois, entre os outros passos, que é a socialização, treinamento, aplicação, avaliação do trabalho por 30 dias, aí você efetiva a pessoa. Então olha só, eu passei por 11 passos antes de efetivar. Depois da efetivação, tem a retenção, promoção, treinamento nunca para e por último, demissão se for necessário. Tem muita gente que está me assistindo aí agora que possivelmente tem dificuldade com retenção e demissão. Escuta só, regrinha básica de retenção. Fala assim, dar. Gilberto, o que é dar? Olha aqui, ó. Olha aqui para minha página, em branco. O que é dar? Lembra disso aqui que você não vai esquecer mais nunca. É isso aqui que retém pessoas numa empresa, ó. Dar. Gilberto, o que é dar? D de dinheiro. Afinal de contas, ninguém compra uma bolacha no supermercado com um propósito. Sua empresa pode ter um propósito, um significado, uma causa que ela lute, mas a pessoa ela tem que ganhar dinheiro. Segundo, não é só dinheiro que retém pessoas em empresa, é ambiente. Aquele ambiente é um ambiente que me influencia a ser uma pessoa melhor, aquele ambiente ele me passa segurança, ao mesmo tempo me faz crescer. As pessoas elas querem essa dicotomia. Elas querem estar num ambiente onde elas sejam desafiadas a serem melhores, mas ao mesmo tempo elas querem ter um pingo de segurança para saber que não vai ter aquele dono doido que vai chegar no outro dia e vai me mandar embora. E por último, reconhecimento. E reconhecimento, turma, a gente não dá só com dinheiro. Quando você entra lá no McDonald's, tem aquele quadrinho lá na parede ali, ó, funcionário do mês. Então isso é reconhecimento. Dar um bom dia, dar um parabéns para o seu colaborador é um reconhecimento. Só que às vezes você fica tão preso naquilo que você acha que é o mais importante, que você esquece literalmente da parte que é a mais importante da empresa, que são as pessoas. Daí você esquece de dar um bom dia, você esquece de dar um obrigado, você esquece de dar um feedback positivo que pode estruturar o crescimento daquela pessoa na empresa. Então lembra, retenção acontece com dar, dinheiro, ambiente e reconhecimento. Agora demissão. Gilberto, como é que eu demito? Primeiro, você tem que ter um ciclo de feedbacks, a pessoa não está cumprindo com um combinado ou não está agindo de acordo com a cultura, dá um feedback 1, se ela não melhorar, dá um feedback 2, o terceiro você demite. Mas uma coisa que vai te livrar, e talvez alguns de vocês já viram falar isso, é assim, ó, você vai olhar bem no olho da pessoa, que você está com aquele sentimento ruinzinho, você vai olhar no fundinho do olho dela e vai pensar a seguinte coisa. Fulano, conhecendo você como eu conheço hoje, se eu voltasse no tempo, eu te contrataria de novo? Olha que pergunta libertadora, gente. Fulano, conhecendo você como eu conheço hoje, se eu voltasse no tempo, eu te contrataria de novo?
Se a sua resposta mental for não, quer dizer que você está arrependido de ter aquela pessoa na sua empresa. Daí muitos de vocês carregam âncoras na empresa. Sabe o que é âncora? Tem 3 tipos de pessoas. Tem a pessoa balão de hélio, a pessoa estacionamento e a pessoa âncora. O que é a pessoa âncora? É aquela que só puxa você para baixo. Ela só leva a sua empresa para o buraco. Estacionamento são aquelas pessoas confortáveis. Elas mantêm sempre o conforto da empresa. É sempre estacionado no mesmo platô. Enquanto tem as pessoas que são balões de hélio. O balão de hélio é aquele que te ergue, que te coloca para cima, que te faz crescer. O que você tem que buscar é eliminar as âncoras, motivar os estacionamentos para que eles comecem a crescer e focar sempre nos balões de hélio. Então demita as âncoras da sua empresa. Não fique com a pessoa na sua empresa só porque ela é amigo, só porque você tem dó dela, só porque ela é sobrinho ou filho de alguém que você gosta. Isso vai impedir o crescimento da sua empresa. Vamos lá. Gilberto, o que é uma gestão de alta performance? Isso aqui, gente, é um conceito bem importante que eu quero que vocês coloquem na empresa de vocês. Fazer uma gestão de alta performance não é fazer uma gestão baseada em achismos ou vieses. Não é você chegar na sua reunião de sócios e falar, ó, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa. A intuição do empresário é algo muito importante. Só que eu já vi a maioria dos empresários com fortes intuições e com poucos indicadores afundarem suas empresas ou não crescerem seus negócios. A gente mora em um país, gente, que 50% das empresas falem nos 2 primeiros anos. Gilberto, metade das empresas que vão começar hoje aqui no Brasil, daqui 2 anos não vão existir mais. E isso é uma falha muito grave por conta disso aqui, ó. Eu não sei tomar decisão baseada em dados. Gestão de alta performance é aquela que a tomada de decisão é baseada em dado. Então, de um lado, a sua intuição, do outro lado, os números. É uma ambidestria. Eu tenho que olhar para os 2 ao mesmo tempo. E o que são esses dados? Todos os departamentos da sua empresa têm indicadores para você analisar todos os dias. Departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de vendas. Todo dia tem indicador para você analisar. Então, um exemplo. O que são indicadores primários, professor? Indicadores primários é receita, é venda, lucro, fluxo de caixa. Geralmente o indicador primário é a última linha do relatório. É aquilo que o dono gosta de ver. É o dinheiro no caixa, é o dinheiro no bolso. Só que para eu construir esse dinheiro no caixa, eu tenho que passar por um funil de vendas. E o que você precisa fazer é analisar quais são os indicadores em cada etapa do funil para chegar lá na última linha e vender o quanto você quer. Esses são os indicadores secundários. São os indicadores que você metrifica em cada etapa do funil. Ó, eu não quero que você entenda o que eu vou mostrar aqui agora não, mas pelo menos para você ter uma noção do que eu estou falando. Aqui na empresa, gente, o que eu faço todos os dias, 5h30 da tarde, é analisar esses indicadores aqui. Então, aqui nós vendemos programas educacionais para empresários. Então, como que eu faço? Ó, hoje eu rodo um criativo nas mídias digitais, no Google, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Criativo é o anúncio. Quando a pessoa clica nesse anúncio, ela chega em uma página de um produto meu. Dela vê lá, programa escala de negócios, uma imersão de 3 dias, que já ajudou mais de 6 mil empresários a faturarem mais de 3 bilhões de reais. Daí ela chegou nessa página, gostou do produto, ela falou, legal, eu acho que eu quero participar. Ela vai lá e preenche o formulário e deixa o contato dela para mim. Daí quando o contato dela chega para mim, ele chega lá para o meu comercial, lá no CRM do meu time comercial. Aí meu time comercial entra em contato com essa pessoa, agenda uma reunião com essa pessoa, apresenta o produto e no final vende. Olha só, quando eu rodo criativo nas mídias digitais, o que eu vou analisar? Qual que é o CTR, o CPC e o CPM? Gilberto, entendi nada. CTR é a taxa de clique no anúncio. Se você quer aprender a vender pelas mídias digitais, aprende uma coisa. Para a pessoa chegar na sua página e comprar o seu produto, antes ela tem que clicar no seu anúncio. Se você não produz um anúncio clicável, que chame a atenção das pessoas, elas não chegam na página, elas não vão agendar uma consulta, elas não vão comprar o produto, elas não vão fazer um pedido de orçamento, não vão fazer nada. Então a primeira coisa que você tem que focar quando você roda tráfego pago é o CTR, que é a taxa de clique. Então isso aqui eu vou analisar. Depois que eu analiso isso, eu vou analisar a nível de página. Quantas visitas estão chegando na minha página, qual que é o número de leads, qual que é a taxa de conversão dessa página, qual que é o custo por lead. Depois disso, quando chega a lead para o meu comercial, eu vou analisar qual que é o número de reuniões agendadas, reuniões realizadas e vendas. Então olha para cá, essa é a última linha que eu te falei.
A última linha é o número de vendas. É aquilo que a gente ama ver todos os dias. Só que para eu vender mais, eu tenho que ter mais reunião realizada, eu tenho que ter mais reunião agendada, eu tenho que ter mais visitas na minha página, mais lead, aumentar a taxa de conversão da página, mas antes eu tenho que ter mais gente clicando no meu anúncio. Quanto mais gente clica no meu anúncio, mais gente visita a minha página, converte em lead, mais o meu comercial tem gente para realizar uma reunião e vender. Então, esses são os indicadores secundários que eu metrifico e vou ajustando as configurações e botões para ir melhorando cada um desses indicadores para chegar lá no final e aumentar a última linha, que é o número de vendas. Então, eu só consigo vender mais, por exemplo, eu tenho farmácias. Gente, eu só vendo se a pessoa me mandar um WhatsApp ou ir na minha farmácia visitar. Ela tem que chegar com a receitinha dela lá, com 3 produtos. Eu tenho que ter um sortimento amplo para conseguir vender esses produtos para ela. Então, um dos indicadores que eu metrifico nas farmácias é o número de pessoas que visitam o meu balcão. O número de pessoas que compram um curso online meu, eu vou metrificar antes quantas pessoas visitam a minha página de vendas. Então, quais são os indicadores que você hoje metrifica no seu negócio para saber que no final do mês você vai bater aquela meta que você construiu com o seu time lá no dia 1. Isso é o que a gente chama, gente, de receita previsível. Receita previsível é aquela que você faz no dia 1, uma assembleia geral com o time, estabelece a meta, mas dia após dia você vai metrificando os indicadores para saber que você está chegando cada vez mais próximo da meta. Então aqui, alguns exemplos que a gente analisa sempre aqui, né? Então você vai olhar para um anúncio. Gilberto, esse anúncio aqui meu gestor de tráfego me passou. Eu não entendo nada de tráfego, Gilberto. Eu contrato uma agência lá de marketing, essa agência me manda relatório todos os meses, eu leio aquele monte de número e não entendo nada. Tem gente que está aí agora me ouvindo que passa por isso. Daí aquela agência não entrega resultado nenhum, Gilberto. Pede lá para mim R$3.000 por mês, eu pago. Pede mais R$2.000 para investir em tráfego pago, eu pago. Mas chega no final do mês não vende. Aí no segundo mês eu já fico pé da vida, no terceiro mês eu mando aquela agência embora. Já aconteceu isso com você? Aí você vai para uma segunda agência. Só que na segunda agência você passa pela mesma coisa. O pessoal fala bonito, fala aquele monte de sigla interessante e tal, e continua não trazendo resultado. Até que o empresário entende que não dá para ele ficar terceirizando uma das partes mais importantes da empresa dele. Turma, marketing é o que traz cliente. O marketing levanta a bola para a venda chutar para o gol. Se você não tem a geração de demanda do marketing, dificilmente você vai vender. Então como é que você vai terceirizar a parte mais importante? Então por que você que agora está me assistindo precisa aprender marketing? Para pelo menos saber contratar as pessoas certas. Para pelo menos saber delegar e liderar para as pessoas certas. Para saber o que cobrar dessas pessoas. Para entender minimamente quais são os principais indicadores que você vai analisar. Do mesmo jeito que você sabe o que é receita, lucro e fluxo de caixa, você tem que saber pelo menos o que é um CTR, o que é um custo por lead, o que é uma taxa de conversão. Caso contrário, você vai viver refém dessas agências. Então uma hora você vai chegar nesse nível que eu estou te falando e vai falar assim, Gilberto, hoje é o dia do basta. Eu preciso montar meu time. Por isso que 95% dos empresários que fazem as minhas imersões, eles fazem porque eles não querem mais ficar reféns de agências. E eu não estou falando que a agência é ruim, não. A agência até ajuda, quando a agência é boa. Mas o que acontece é que na maioria, a gente tem um monte de menino novo ali que está tentando ajudar as pessoas e nunca aprendeu nem a se ajudar. Eles cobram barato, atendem 50 empresas ao mesmo tempo e não geram resultado para quase nenhum. É típico do mercado isso aí. Então não terceiriza aquilo que é o mais importante na sua empresa. Então quando você olha para esses anúncios aqui, 1, 2 e 3, qual que é o melhor anúncio? Se eu estou olhando para custo por lead, o melhor anúncio é o 3, porque é o menor custo por lead. Mas se eu olho para conversão de leads em vendas, o anúncio 1 é o melhor, porque a taxa de conversão dele está maior. Mas quando eu analiso, vai lá, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, lembra, quando você está fazendo marketing, você está pagando para ter clientes. E esse cliente que entra na sua empresa, ele tem um CAC. O CAC é o custo de aquisição do cliente. Você gastou ali R$1.000 para ter 10 clientes, você tem um CAC ali de R$100. Você gastou R$100 para ter cada cliente daquele. Vai lá, qual que é o melhor anúncio? O melhor anúncio é aquele que me traz mais cliente num menor CAC. Então, no caso, seria o anúncio 2. Só que tem uma métrica que a gente, como dono de empresa, a gente avalia. Chama-se LTV.
Turma, o que é LTV? É o dinheiro que esse cliente traz ao longo do tempo dele se relacionando com a gente. Então, um exemplo, eu tenho farmácias. A pessoa me visitou naquele dia 1, primeiro dia dela visitando minha farmácia. Ela gostou da experiência, comprou aqueles produtos ali, daí ela volta toda semana para comprar mais produtos. Ou seja, ela vai gastando dinheiro comigo ao longo do tempo dela. Eu gastei um dinheiro em tráfego para conquistar ela, ela veio e depois eu mantive ela gastando dinheiro comigo. Isso é esse LTV. Aqui na Space Edu, por exemplo, a gente tem vários programas educacionais. Você pode começar do mais baratinho, depois você pode fazer um outro mais carinho, depois um outro mais carinho, um outro mais carinho. O que é o melhor cliente para mim? O melhor cliente é aquele que fica comigo, vai lá, consumindo os meus produtos, que compra produtos para os seus colaboradores, que compra a parte online, que compra a parte offline. Isso é o LTV. Daí, o que a gente metrifica na última linha? A razão LTV sobre CAC. Qual que é o melhor anúncio? É aquele que me traz uma maior razão de LTV sobre CAC. Então vamos lá. Professor, já que você está falando com esse monte de sigla aí que eu não entendo quase nada, mas vai entender, acredite. Você precisa entender, caso contrário você vai ficar refém. E se tem uma coisa que você, empreendedor, não pode ser nunca na sua vida, é refém de absolutamente ninguém. Você nunca pode limitar a sua empresa de crescer. É a mesma coisa de você pegar uma semente e impedir que ela se torne uma árvore extremamente frutífera. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de marketing. Gilberto, se você fosse simplificar marketing, vai lá. A gente está, hoje é que dia da semana? Terça? A gente está numa terça-feira à noite, Gilberto. Não vai complicar minha cabeça com um monte de coisa, não. Ou eu posso me aprofundar. Vocês estão afim? Faz assim com o dedinho para cima, se está afim. Ou faz assim para baixo. Ah, não tô afim não, tô com preguiça. Tá afim? Então tá, vou falar. Então, ó, escuta. Marketing, turma. Mostra esse slide aí para eles. Marketing são 3 pilares, tá? Marketing é ser, parecer e aparecer. Olha aqui agora no fundinho do meu olho. O que é ser? Ser é a qualidade do seu produto. Você nunca vai marketear um produto ruim ou um serviço ruim. O produto tem que ser bom. Segundo, você tem que parecer bom. Não adianta você falar para todo mundo que seu produto é excelente, excelente, excelente. Se eu chego lá no seu Instagram, seu conteúdo é ruim. Você apresenta mal sua empresa. Seu vendedor, na hora de fazer um pitch de vendas, ele não apresenta direito. Eu entro no seu site, tem umas imagens feias, tem uns blocos de texto torcido, torto. Apresentação é tudo, turma. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Redes sociais organizadas, um site organizado, um vendedor organizado, uma apresentação organizada, uma divulgação organizada. E além do parecer, tem o aparecer. O que é o aparecer? O que eu mais vejo por aí são pessoas que têm um produto excepcional, têm um serviço excelente, mas são verdadeiras barras de ouro escondidas no fundo do oceano. Ninguém sabe que essa pessoa existe. Ninguém sabe que essa empresa existe. Quando você não é conhecido, você não é lembrado, que não é lembrado, não é comprado. Você já escutou isso várias vezes. Então, aparecer é insistir mais em aparecer para mais pessoas. E quando eu falo isso, eu estou falando de quê? De tráfego pago e canais. Então, investir em tráfego pago para aparecer para mais potenciais clientes é fundamental. E diversificar seus canais de vendas também é fundamental. E Gilberto, por que eu preciso diversificar meus canais? Se eu fazer uma pesquisa com vocês rapidinho aqui e perguntar assim, por onde vem a maioria dos clientes de vocês? Vocês vão falar ou indicação, ou Google, ou Instagram. Eu aposto. Vamos lá. Vocês que têm a maioria de Instagram, a pergunta que eu te faço é, e se o Instagram amanhã deixasse de existir? Eu conheço muita empresa que quebraria. Porque os leads ou os clientes, a maioria vem do Meta, vem lá do Instagram. Mas do mesmo jeito que o Orkut já teve a sua fase áurea, o Orkut morreu, turma. Então se você não diversifica canais, você fica refém de canal. Então você tem que aparecer no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, no Deezer, lá no LinkedIn, tudo quanto é canto que você puder. Outdoor, panfleto, TV, rádio, tudo quanto é canto que você puder. Isso vai de acordo com o seu budget, mas não fica refém de um canal. Ó, erro básico de dono de negócio. Depender de um único canal, depender de um único produto, depender de um único cliente e depender de um único fornecedor. Isso aqui significa ser refém. Não faça isso. Gilberto, quanto que você pagaria por esse slide agora que você está vendo? Esse slide que você está vendo na sua casa, eu também pagaria 15 mil reais por ele.
Primeiro de 15 mil reais seria aquele Prius que eu te mostrei, que aquilo ali resolve vidas. Agora, esse segundo aqui, dá print, tira foto. Isso aqui é uma organização de objetivos de marketing. É o que eu preciso fazer em cada etapa para atrair as pessoas certas, aumentar o nível de consciência delas, mostrar que eu tenho um produto à altura delas, vender para elas, retê-las e ainda fazerem elas me indicarem. Bebe um pouco de água aí, todo mundo, vai lá, refresca. Gilberto, eu não vou entender essa tabela agora, vou? Tá, deixa eu te mostrar algo mais sintético. Mais sintético é isso aqui, turma. Mostra aqui o slide aqui para mim, ó. Fecha aqui, vem cá. Me mostra aqui. Primeira coisa que você precisa fazer no seu marketing. Descoberta. O que é descoberta? Se eu não sei que você existe, eu não vou comprar de você. Tem gente aqui nessa live que está me descobrindo hoje. Fala assim, cara, como é que eu nunca conheci esse carequinha? Como é que eu nunca conheci o professor Gilberto na vida? Esse cara é bom pra cacete. Esse cara tem uma didática incrível. Ele ensina sobre gestão, marketing e vendas, parecendo que está ensinando com um cursinho. Parecendo que está ensinando cálculo estequiométrico lá, quando eu fiz ensino médio. Pois é. Então, isso aqui é a descoberta. Daí você vai utilizar múltiplos canais para as pessoas te descobrirem. Elas vão te descobrir num congresso, num tráfego pago, num artigo de blog fazendo SEO, por indicação, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo YouTube. Aqui você vai diversificar canais para ser descoberto. Depois que a pessoa te descobriu, ela só teve a primeira impressão com você. Não significa que ela vai comprar já de você. Daí existe um segundo passo, que é a parte da consideração. O que é a consideração? Depois que eu descobri que você existe, turma, segura aí atrás rapidão. O que é a consideração? Você vai lá no meu Instagram, você vai começar a ver os meus conteúdos. Nossa, que conteúdo legal. Aí você vai no meu YouTube, vai ver mais conteúdo. Nossa, que conteúdo legal. Daí o que vai acontecendo? Eu vou criando uma marca no seu cérebro. Eu vou me tornando uma possível solução para um problema que você tem. Você passou de um desconhecido para um cara conhecido, mas que agora é uma oportunidade na cabeça dessa pessoa. Ela está quase comprando de você. Continua gerando mais conteúdo, continua gerando vídeos lá no seu Instagram, continua gerando artigo no seu blog que ela vai consumindo. Chega uma hora que você coloca uma oferta de vendas na cara dela e ela está preparada para converter. O que é a conversão? É o momento que a pessoa compra. Então, isso aqui chama-se funil de cocô. O que é o funil de cocô? Eu preciso de estratégias para ser descoberto, eu preciso de estratégias para aumentar o nível de consideração do meu potencial cliente e eu preciso de estratégias de vendas para gerar conversão. Marketing, resumidamente, é isso aqui. Gilberto, eu não estou conseguindo vender. Eu já fiz de tudo que você imaginar e não vendo. Sabe o que pode ser o problema? Você está mal encaixado no mercado. Turma, escuta uma coisa. Você nasce em 2 momentos da vida. Primeiro, quando você sai da barriga da sua mãe. Segundo, quando você descobre qual que é seu papel no mundo. Toda empresa tem um papel no mundo. Ela tem um encaixe no mercado. O que é encaixe? É posicionamento. Se você está com seu posicionamento equivocado, você vai sempre correr numa esteira e não vai sair do lugar. O que é posicionamento, professor? É o que você faz, para quem você faz e como você faz. O que você faz é qual problema ou desejo você realiza. Para quem você faz é o seu público-alvo, seu conjunto de personas, seu ICP, que é o Ideal Customer Profile. Agora, o como você faz é o seu mecanismo único. Gilberto, como assim mecanismo único? Isso aqui é marketing de diferenciação. Aprende. Olha só. O que você faz, muita gente pode fazer no mercado. Para quem você faz, você pode concorrer ao mesmo público que outras empresas também concorrem. Agora, o como você faz é o seu tempero. É aqui onde mora o seu diferencial competitivo. O como você entrega o seu produto, ou como você vende o seu produto, ou como você apresenta o seu produto, ou como o seu produto é distribuído, tem que ter algum como que te diferencia da massa. Caso contrário, você é mais um grão de areia na praia. Você vai entrar na guerra de preço. Qual é o seu diferencial competitivo? O que você faz que só você faz? Depois de posicionamento, a gente tem uma palavrinha em inglês importantíssima, chama-se branding. Gilberto, o que é branding?
Branding é um processo de desenvolvimento, gestão e valorização de uma marca. Mas vai lá, o que é marca? Agora esse slide você vai printar também se você nunca viu eu explicando sobre isso, ou vai tirar foto. Turma, o que é marcar alguém? Marcar alguém é entrar na memória dela, simples assim. O que eu preciso no meu processo de branding? Gerar memória. A pessoa tem que lembrar da minha marca, quando ela for lá no shopping ela tem que comprar o meu produto. A pessoa quando estiver lá naquela reunião de família, ela tem que lembrar da minha empresa e indicar para os familiares dela. Se eu não estou dentro da memória da pessoa, eu não estou gerando branding. Então branding não é só andar de carrão, ter uma casona, isso não é branding não. Branding é ter a sua marca como primeira colocada quando lembrar do serviço que você realiza. Vai lá, quando eu falo de café, qual que é a primeira marca que vem na sua cabeça? Quando eu falo de água, qual que é a primeira marca que vem na sua cabeça? Quando eu falo de refrigerante, qual que é a primeira marca que vem na sua cabeça? Quando eu falo de um médico cardiologista, qual que é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Quando eu falo de um professor de química, qual que é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Pois é, esse primeiro nome que vem na sua cabeça é justamente a empresa ou pessoa que melhor construiu o branding. Então branding, professor, nada mais é que gerar memória. Só que para gerar memória, primeira coisa, eu preciso saber chamar a atenção das pessoas. Porque, ei, se eu não mostrar que eu existo, não vai ter nada de memória. Então, primeiro é chamar a atenção. Identidade visual, criativos, tráfego pago. Depois, repetição. O que é repetição? Um branding forte, ele não é construído só com uma primeira impressão. Primeira impressão, vou saber que você existe. Agora depois, tendo vários contatos com a sua marca, ela vai entrando no meu cérebro e uma hora ela não sai mais. Quando você assistia um jogo de futebol há 5 anos atrás na Rede Globo, Skol, a cerveja que desce redondo. Isso passava 8 vezes durante o jogo inteiro. Por quê? Porque ficava repetindo aquela marca na sua cabeça. A Coca-Cola passa propaganda até hoje na TV, para repetir a marca na sua cabeça. Pessoas geram conteúdos nas redes sociais todos os dias para repetir a marca na sua cabeça. Só que uma maneira mais rápida de construir marca é quando você acessa o coração das pessoas. E acessar o coração não é fazer aquela publicidade mais barata, aquela propaganda barata. Hoje em dia, se você quer acessar o coração das pessoas, a sua marca precisa aprender algo chamado de storytelling. Storytelling, turma, a gente faz uma palminha da mão, tá? É personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. As suas campanhas, elas precisam contar uma história. As pessoas se conectam não a números, elas se conectam a histórias. E por último, para construir uma marca sólida, grande e conhecida, eu preciso de alcance. Não basta só a minha família ou meu bairro conhecer. Um branding, uma marca forte, é aquela que grandes regiões vão conhecer. E para isso não adianta. Você tem que ter um omnichannel, diversificação de canais. Você precisa estar em vários lugares ao mesmo tempo para que a sua marca seja cada vez mais conhecida. Lembra, um branding forte faz o seu produto ser desejado. Você pode ficar correndo atrás de cliente igual um maluco, mas você pode fazer as pessoas começarem a te desejar. O branding, ele tem esse papel. E Gilberto, qual que é o melhor canal que eu tenho que aparecer? Você está falando que eu preciso ter alcance, né? Mas eu começo por onde? Olha para esse slide aí, você está vendo o Djokovic, que é um jogador de tênis, e aqui embaixo, ó, do lado esquerdo, você está vendo uma propaganda da Rolex. Você nunca vai ver uma propaganda da Rolex no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque lá não é onde o cliente dela está. Então a Rolex, ela vende para um poder aquisitivo maior. Ela vai estar na Fórmula 1, ela vai estar patrocinando o golfe, ela vai estar patrocinando jogos de tênis. Então onde que você tem que estar? Onde seu cliente está? Eu tenho uma rede de escolas de ensino infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio e cursinho. Onde que eu tenho que estar? TikTok e Instagram. Eu tenho uma outra escola de negócios voltada para empresários. Onde que eu tenho que estar? YouTube e LinkedIn. Você hoje é um odontólogo ou médico, onde você tem que estar? No Google. Então você tem que estar onde o seu cliente está. Esteja onde o seu cliente está, onde ele procura e onde ele precisa. Isso aqui já é uma aulinha mais profunda, tá? Mas já grava isso. Esteja onde o seu cliente está, onde ele procura e onde ele precisa. Gilberto, uma das formas de eu reforçar a minha marca cada vez mais e ir descendo a pessoa naquele funil de cocô que você mostrou, gente, uma das melhores estratégias que você pode fazer hoje é o que eu estou fazendo exatamente agora com vocês. Vai lá, em vez de ficar querendo mostrar que você é bom com propagandinha, deixa a pessoa te provar um pouquinho. Sabe igual o vinho, que você vai lá no Pão de Açúcar, você está ali e vê de repente aquela pessoa, você quer experimentar um pouquinho desse vinho?
Aí a pessoa toma, acha bom o vinho e compra. Sabe aquele decorado de apartamento, daquele prédio que está lançando? Aí o arquiteto monta aquele decorado maravilhoso, você vai visitar o apartamento e você fica enlouquecido, eu quero comprar esse apartamento, porque você provou um cadiquinho. Sabe o cara do abacaxi, que você tá lá no semáforo e tá lá dentro do carro, tem um cara te dando uma fatiazinha assim de abacaxi, você vai com o abacaxi, dá 3 aí. O perfuminho, quando você vai ali numa loja de perfumes, você bate no papelzinho e cheira. Os conteúdos que você hoje publica nas suas redes sociais, o conteúdo que você gera hoje no seu blog do site, isso é fazer as pessoas consumirem um pouquinho a sua empresa para atestarem o seu serviço. Essa empresa, eu acho que realmente ela é capaz de me atender. Esse profissional, eu acho que realmente ele é capaz de me atender. Então, marketing de conteúdo, como que você começa fazendo? Gilberto, eu preciso gerar conteúdo para as minhas redes sociais, mas eu não sei por onde começar. Primeira coisa que você tem que entender. Hoje aqui, nessa aula, eu não estou falando nada sobre o meu ego. Eu não estou falando nada que eu quero aprender. Eu estou falando tudo que vocês querem aprender. A gente já fez N pesquisas e faz todos os dias com nossos potenciais clientes para saber o que é relevante para eles, o que eles querem aprender. Então não é sobre o Gilberto, é sobre vocês. Marketing de conteúdo primeiro começa com pesquisa. É você analisar um mapa 3D do seu público. Quais são as dores, as dúvidas e os desejos. Porque o conteúdo que eu vou gerar é para resolver uma dor, é para tirar uma dúvida ou para realizar um desejo. Depois que eu entendo qual que é o meu público, vem a parte de planejamento do conteúdo, que é o mapa 3C. O que é o mapa 3C? Canal, calendário e conteúdo. Eu vou definir quais são os canais que eu vou trabalhar, qual que é o calendário de publicação nesses canais e quais de fato são os conteúdos que eu vou publicar nesses canais. Quer ver um exemplozinho besta de um planejamento? Olha só, quando você olha para essa folhinha aqui eu escolhi o canal Instagram. Aí vem o calendário aos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí nesses buraquinhos, você vai colocando os conteúdos que você vai publicar. Gilberto, mas eu não tenho ideia direito dos conteúdos. Esses conteúdos você vai tendo junto com o seu time, ou você pode utilizar uma ferramenta chamada de SEMrush. SEMrush. O SEMrush é uma ótima ferramenta que você coloca lá a palavra-chave daquilo que você faz, ela te dá todos os tópicos que são mais buscados nas redes sociais, no YouTube, no Google, nos blogs, sobre aquele assunto. Então te dá bastante criatividade na hora de gerar conteúdo, tá? Daí você começa a organizar seus conteúdos em planilhas como essa aqui. Daí você vai organizando o seu mapa 3C, que é canal, calendário e conteúdo. Gilberto, mas meu maior defeito é saber o que gerar de conteúdo. Eu não sei de fato qual que é o conteúdo que eu devo produzir. Eu sou um consultório, eu sou uma clínica, eu sou uma empresa de advocacia, eu sou uma padaria, eu sou um supermercado, eu sou uma escola, eu sou uma faculdade, eu sou uma farmácia, eu sou uma indústria, eu sou um atacado. O que eu devo gerar de conteúdo? Independente do seu segmento e do seu tamanho, você tem que cumprir aquilo que as redes sociais pedem. Vai lá, as redes sociais, elas pedem curtida, comentário, compartilhamento e salvamento. Isso aqui vai me trazer mais alcance e seguidores. Para isso, tem 4 tipos de conteúdo que você pode postar. Chama taco, para quem nunca me viu falando disso. Gilberto, o que é taco? Olha eu segurando um taco, te dando uma tacada. Pau! O que é o taco? Taco é conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, conteúdo de conexão e de contorno de objeções. Conteúdo técnico, turma, nada mais é que como fazer algo. Se você me acompanha lá no Instagram, todos os dias vai ter um conteúdozinho de 1 minutinho, eu te ensinando a fazer algo. São conteúdos instrucionais. 5 passos para, 7 estratégias para, 3 maneiras de. Agora já o conteúdo de autoridade é a carteirada, é onde você prova que você é bom. Prova social, PR, aprovação social e palestras. O primeiro é o mais importante, que é prova. Se eu entrar hoje no seu Instagram, lembra-se que eu vou falar agora. O seu Instagram te dá a oportunidade de colocar 3 posts fixados bem lá em cima. O primeiro post fixado seu tem que ser sobre quem você é e o que você faz. Isso é posicionamento. É para quando a pessoa chegar no seu Instagram, ela conseguir aterrissar, que é entender para que serve aquele perfil. Quem eu sou, o que eu faço. Já o seu segundo conteúdo fixado tem que ser um mix de pessoas, de clientes falando bem de você. Porque não adianta você falar bem de você o tempo inteiro.
Eu preciso ver pessoas reais que usaram o seu produto ou serviço falando bem de você, falando que você funciona. Se você depois pesquisar lá no meu perfil do Instagram, Gilberto Augusto Prof, você vai ver exatamente o que eu estou te falando agora. O segundo conteúdo que está lá, não tem como eu pegar 6 mil empresários e colocar num vídeo, mas a gente pega um mix de depoimentos e coloca ali. Para quem chegar no meu Instagram, entender que aquele é um perfil para empresários e que a gente ajuda empresários a conseguirem aquelas cifras. O conteúdo de conexão é aquela parte humanizada do seu Instagram. Ninguém quer ficar vendo o tempo inteiro só número e técnica. Eu quero saber se você tem família, você mora onde, qual que é a sua história, quais são os seus valores, o que você acredita sobre o mundo. Conteúdos de conexão é a parte humanizada. Não pode faltar, gente, foto com família. Não pode faltar o casamento, a comida, o cachorro. Tem que mostrar seu dia a dia. As pessoas se conectam a isso. Por exemplo, você escolheu o presidente da República baseado no programa de governo dele ou pelos valores que ele prega? Aposto que a maioria que está me vendo agora escolheu pelos valores que ele prega. A mesma coisa são os conteúdos de conexão. Quais são os valores que você prega? As pessoas se conectam e se identificam com isso. E por último, o conteúdo de contorno de objeções, que é sabendo quais são as objeções clássicas que impedem o meu potencial cliente de comprar de mim, ao longo dos meus conteúdos eu já vou contornando essas objeções. Quais são objeções clássicas que existem? Quem é você? Será que seu produto funciona? Será que ele funciona para mim? Será que eu vou conseguir usar? E se eu não gostar, estou sem tempo, estou sem dinheiro. Então você pode ir contornando essas objeções. Qual que é a melhor forma de contornar a objeção? Depoimentos. Não pode faltar ao longo da sua semana depoimentos lá no seu Instagram. Gilberto, mas eu não tenho ideia mesmo, eu não sei como é que começa, nunca gravei um vídeo na vida. Então tá aqui, ó, alguns atalhos para você começar a gravar seus conteúdos. Eu vou te passar aqui 24 ganchos. O que são os ganchos? É aquela parte inicial do conteúdo, são aqueles primeiros 5 segundos. É aquilo que chama a atenção das pessoas. Usou esse gancho, sequestrou a atenção, aí você continua dando conteúdo. Então dá o print aí, os 12 primeiros ganchos, e agora, ó, mais 12 ganchos. Então olha que gancho legal esse aqui. A forma mais rápida de 7 maneiras para, porque ninguém está falando sobre isso. Então isso aqui são formas de você começar o seu conteúdo para chamar mais atenção. Gilberto, eu vejo muito, você e outras pessoas, eu vejo o volume de conteúdo que vocês geram. É muito alto. Como que eu faço isso de uma maneira profissional? Eu preciso de quê? De 20 pessoas, de 30 pessoas? Hoje mais cedo eu estava numa reunião com o Marcelo. Marcelão, não sei se ele está vendo a gente aí. Marcelo, se estiver vendo a gente, um abraço para você aí. E a gente estava conversando sobre isso. Qual que é o time que eu preciso para fazer um marketing de qualidade? Gente, é o seguinte, ó. Isso aqui é o segredinho. Isso aqui é a cerejinha do bolo que pouca gente fala. O que a gente faz hoje no marketing de conteúdo é, primeiro, eu gero um conteúdo longo. O que é isso? Eu vou fazer um podcast, por exemplo, no meu YouTube. Eu vou ministrar uma aula como essa aqui que você está vendo. Essa aula aqui, ela tem mais de 1 hora. Isso é um conteúdo longo. Mas depois que eu pego esse conteúdo longo, Marcelão, presta atenção nisso, e coloco na mão de um editor de vídeo ou num bom gestor de mídias digitais, o que ele vai fazer é fatiar esse conteúdo longo em conteúdos menores. Então eu faço a criação de pequenos conteúdos, que são os nuggets. Depois que eu tenho esses vídeos minerados, esses conteúdos pequenininhos, eu vou distribuindo eles em todas as plataformas. Eu coloco no Shorts do YouTube, eu coloco lá no Instagram, eu coloco lá no TikTok, eu coloco lá no Facebook. Então cria uma rotina na sua semana de criar um vídeo longo. Exemplo, está na moda, um podcast. E depois desse podcast, a gente corta em vários vídeos menores. É dessa forma que você consegue marcar presença, fazer xixi no post em diversos canais. Gilberto, a parte que eu mais esperava da aula, máquina de vendas. Como que eu faço para montar uma máquina de vendas para o meu negócio? Turma, anota o títulozinho, máquina de vendas, bebe uma água, que agora a gente vai mergulhar ainda mais. Gilberto, me ensina a montar aquele funil de vendas matador. Aquele que vai trazer venda para o meu negócio todos os dias. Gente, escuta só. Cada negócio tem uma biologia. Eu tenho uma rede de escolas. Como é que você acha que é um funil de vendas para uma escola de ensino infantil?
Menininho tem 4 anos de idade. Você acha que ele consegue ver anúncio? Eu tenho que influenciar principalmente quem aqui vai? O pai e a mãe. Agora, quando o menino já tem seus 15, 16 anos, esse menino já tem opinião. Eu tenho que influenciar ele e o pai dele. E como? É fazendo pitch de vendas? É fazendo ancoragem, usando gatilhos mentais? Não. O que um pai quer ver numa escola é qual que é a formação que ele vai dar para o filho dele. Se tem segurança ou não naquela escola, com quem que esse menino vai se socializar. Porque eu estou aqui construindo meu filho, eu não quero que a escola estrague. São outros argumentos. Já se eu tenho uma farmácia, é um outro funil de vendas. E aqui eu tenho que ter sortimento, estar na praça certa e ter preço. O que é sortimento? É ter os produtos. Se você pega uma receita ali com 3 produtos, chega na minha farmácia e eu só tenho 2, não pensa você que você vai comprar esses 2 e depois você vai visitar outra farmácia para comprar o terceiro. Você vai abandonar a minha e vai visitar uma outra farmácia para lá você comprar os 3. Então, se eu erro no sortimento de produtos, eu não vendo. Se eu tenho uma indústria farmacêutica, já é um outro funil de vendas. Gilberto, o que eu vendo? Eu vendo caneta, Bic. Você acha que é o mesmo funil de vendas? Não é. Então, por que aqui na Space Edu a gente gosta de convidar os empresários para passar 3 dias com a gente numa imersão presencial? A gente gosta de mentorar os empresários de maneira personalizada, porque dessa forma eu consigo construir sua máquina de vendas personalizada para a biologia do seu negócio. Agora não adianta você achar que você vai ver uma aulinha lá no YouTube e o cara vai te explicar qual que é o hack perfeito para o seu negócio. Ele nem conhece o negócio. Agora eu posso te mostrar algo como isso aqui. Daí você fala, Gilberto do céu, que tanto de quadradinho que é esse? Isso aqui, turma, é uma máquina de vendas. Só que o que acontece é que a gente olha para esse monte de setinha para lá e para cá e não entende absolutamente nada. Ô Nilson, fecha aqui em mim, mostra eu e o slide aqui. Deixa eu apontando para o pessoal aqui. Ó. Primeiro você vai determinar qual que é o valor que você vai gerar para o seu cliente, que é qual produto. Pode abrir a câmera toda, tira eu do ladinho ali. Determinei quais são os produtos? Legal. Vamos lá, quais são as minhas fontes de tráfego? Já escolhi. Depois, o que eu vou fazer para capturar primeiro o contato dessa pessoa? Depois, qual que é o primeiro produto que eu vou oferecer para ela? Lembra dessa regrinha? Toda vez que você ganha um sim, você tem que buscar um outro sim. Então, qual que é o produto imediatamente após que eu vou oferecer para ela? Vai ser eu ganhar um não, eu vou lá pesquisar com essa pessoa porque eu ganhei um não. Daí eu posso contornar uma possível objeção que ela tinha e ganhar um sim. Ganhei um sim, qual que é o próximo produto que eu posso oferecer para ela? Gente, se eu estou falando de Amazon, a Amazon tem todo tipo de produto que você imaginar. Se você vai para uma faculdade, lá vai ter uma graduação e um conjunto de pós-graduações. Tem 2 tipos de produto, graduação e pós-graduação. Você vai aqui para uma escola de negócios igual a nossa, pode ter curso online, pode ter imersão presencial e podem ter as mentorias. São 3 grupos de produtos diferentes. Então, o que eu quero que você entenda? Para um funil de vendas rodar com qualidade, eu tenho que ter fonte de receita. O que é fonte de receita? É produto. 25% da receita das maiores empresas do mundo em 2023 foi por conta do lançamento de novos produtos. Então, qual que é o produto que hoje você não está vendendo que, se tivesse, você estaria conquistando um novo público e uma nova receita? Gilberto, mas me dá um exemplo de funil. Isso aqui é um funil principalmente para você que vende produtos que têm um valor um pouquinho mais elevado. Se você vende produtos que são acima de R$1.000, você não vai conseguir vender direto numa página de vendas. O pessoal vai ter que conversar com o vendedor. Então, como é que acontece um funil de vendas inbound? É assim, primeiro eu gero atração a partir dos meus conteúdos. Depois eu coloco uma landing page na cara da pessoa para ela converter em lead. Depois que eu tenho o lead, que é o contato da pessoa, eu posso qualificar esse lead. O que é qualificar esse lead, gente? Vai ter um monte de potencial cliente ali, mas naquele mar de gente existe um grupo de pessoas que tem potencial para comprar o meu produto, que tem perfil para contratar o meu serviço. A gente chama isso de ICP, que é o Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. Não adianta você ser genérico e escorrendo, cuspindo, espalhando sua comunicação para todos os cantos. Quanto mais genérico você é, mais para ninguém você vende. Você tem que escolher qual que é o perfil de cliente ideal, onde você vai ter um menor CAC, um maior LTV, um menor ciclo de vendas. Depois que você qualificou seu lead, você vai entrar num processo de negociação depois de fechamento. E a venda não acaba quando o cliente compra, não.
Existe ainda o upsell, o cross-sell, um downsell, o processo de indicação, de retenção. Mas vamos lá. Gilberto, hoje eu quero profissionalizar meu time comercial. Eu tenho um time de vendas, mas é um time de vendas meio manco. Sabe Cavalo Manco, aquela música do Calypso? Pois é, como é que eu faço para profissionalizar e para ter um time que bate meta de verdade? Os Navy SEALs, aquela tropa de elite que entrega resultado. Vamos lá, para estruturar um time de vendas, você tem que seguir esses 6 passos aqui. Se você está falhando em algum desses passos, é a oportunidade que você tem de melhorar os resultados da sua empresa. E aí, passo número 1. Não tem como profissionalizar a venda hoje se você não tiver um bom sistema. O que é um sistema? É um CRM. É um Customer Relationship Management. Um sistema de vendas. Depois que eu tenho um sistema e parei de ficar anotando na cadernetinha ou numa planilha de Excel, vai lá. Eu passo agora a ter um piloto desse CRM. Um piloto do meu time comercial. Que é quem? É o gestor comercial. É onde você para de ficar preso no operacional o tempo inteiro pensando em venda, 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 venda e contrata um head para aquela turma de vendas. Deixa ele tocar seu time de vendas. Depois, o que esse gestor comercial vai fazer? Vai criar o seu playbook de vendas. Gilberto, o que é um playbook? Aqui a gente tem muitos profissionais da área da saúde que fazem as mentorias com a gente. Então tem odontólogo, por exemplo, ele tem uma clínica de odontologia. A gente ensina para eles a parte do marketing digital, de gerar leads, mas quando esse lead chega, geralmente ele chega ali direto no WhatsApp, e a recepcionista, ela não sabe direito como é que entra em contato, o que é copywriting, o que eu tenho que mandar na primeira mensagem. A gente vai lá e desenvolve todo um playbook. Ó, quando chegar uma lead, a primeira mensagem que você manda é essa. Se ela vier com a objeção de tá caro, o que você manda para contornar essa objeção? Então, playbook é o manual de vendas. São os scripts que todo mundo vai seguir. Depois disso, modelo de onboarding. O que é esse onboarding? Quando o time de vendas está sendo estruturado, você vai contratar novos vendedores, novos SDRs. Quando ele pisa na empresa, como é que eu faço o processo de onboarding, de treinamento desse cara? Depois, modelos de metas e comissionamento. Como é que eu pago o vendedor, Gilberto? Tem gente que não sabe estruturar um time de vendas porque não sabe pagar o time de vendas. Gente, vendedor, você pode comissionar de várias formas e estabelecer várias metas. Mas uma das formas que você pode fazer é gamificar a meta e comissionamento. O que é isso? Coloca a meta 1, comissão 1. Se bater a meta 2, comissão 2. Se bater a super meta, que é a meta 3, comissão 3. Você vai incentivando para que ele bata metas cada vez maiores. Você pode trabalhar com meta global por time, meta individual por vendedor de acordo com a performance dele. Aqui existem várias formas. E por último, as especializações no time de vendas. O que é isso? À medida que seu time de vendas vai crescendo, Gilberto, eu tenho aqui 16 vendedores. Gente, 16 vendedores fazendo a mesma coisa, não adianta. Você tem que ter um vendedor só para produto de alto ticket, produto para médio ticket, produto para baixo ticket, vendedor só para indicação, vendedor só para redes sociais. E outro tipo de especialização é, além do vendedor, eu tenho a pessoa que vai qualificar as leads. Exemplos, SDRs. Eu tenho pessoas que vão prospectar no outbound. São os BDRs. Eu tenho uma pessoa que vai cuidar do meu cliente para que depois eu consiga vender outra coisa para ele. É o CS, que é o sucesso do cliente. Então são essas especializações que você vai montando dentro do seu time de vendas. Aí sim você começa a ter um time de vendas estruturado. Gilberto, isso aí que você está falando eu ainda não tenho. Eu ainda não sei como treinar meu time direito. Deixa eu te falar. Se você não sabe, não tem como você treinar. Manda aqui para mim, tá? A gente tem aqui um programa educacional de um dia inteiro, uma imersão de um dia que chama Space Sales, que é só sobre vendas. Você pode mandar gestor comercial, vendedor, tudo que você tiver do seu time comercial, você manda aqui que a gente treina para você. Vamos lá. Gilberto, aqui é um playbook. Deixa eu te mostrar rapidamente, ó. Aqui, quando você entra aqui na nossa empresa, isso aqui, gente, é playbook para tudo. Para produto 1, produto 2, produto 3, mapa de objeções, tudo. O vendedor sabe tudo o que ele precisa fazer. Você precisa começar a escrever o seu. Para de achar que venda é só coragem, força, fé e raça. Venda também é script. Gilberto, o que é um SDR? SDR é aquele que qualifica as leads. Então tá aqui, ó, qual que é a rotina de um SDR? Ele entra em contato com as novas leads, ele faz follow-up com as leads antigas, ele dá cadência de ações no CRM. Como assim cadência de ações? Quando a gente faz um tráfego pago, o SDR ele tem que saber o que fazer quando uma lead chega. E aqui, ó, tem manual para tudo.
Aqui é passo para tudo. Você já viu que eu sou professor extremamente metódico, eu amo processo. Se você não tem processos organizados, sua empresa não cresce. Mas vamos lá. Isso aqui é um CRM. Olha que loucura. Para quem não tem muita familiaridade com isso, pode achar que isso aqui é uma loucura, mas não é uma loucura. O lead entra aqui nessa primeira coluna. Da USDR faz uma primeira tentativa de contato. Se o lead não responde, a gente parte para uma segunda tentativa de contato. O que são essas tentativas? Ligações, mensagens no WhatsApp, mensagens no direct. Depois, quando a pessoa responde, ela vai aqui para respondidas. Daí, se você tem que vender um produto com um ticket mais alto, você tem que agendar uma reunião com a pessoa, ou você tem que marcar uma consulta para ela ir até a sua clínica. Depois, reuniões realizadas em negociação ou pedido de orçamento, dependendo do seu negócio, e ganho. E todo mundo que passou por esse ciclo aqui de tentativas e a gente não teve contato, ele vai para um fluxo de nutrição, onde a gente continua se comunicando com essas pessoas ao longo dos meses, até ela levantar a mão e falar assim, ei, agora eu estou preparado, agora eu quero comprar o seu produto. Então essa cadência no CRM é o seu SDR que faz. Gilberto, mas eu não sei qual que é a mensagem que eu mando no WhatsApp. Tá aí, ó. Meu SDR ele tem pronto no playbook qual que é a mensagem 1. A pessoa não respondeu a mensagem 1, já está lá scriptado qual que é a mensagem 2, qual que é a mensagem 3, qual que é a mensagem 4, qual que é a mensagem 5. Isso, gente, é playbook. Isso é uma organização que o seu time de vendas precisa para ter uma receita escalável, previsível e recorrente. Caso contrário, é só fé. É só acreditar. E acreditar todo mundo precisa. Só que além da fé, eu preciso ter a técnica. E o closer? Quem que é o closer? Closer é o vendedorzaço. É aquele cara que quando você vai lá na concessionária comprar o carro, é aquele cara que te encanta lá pra caramba. Closer é o cara que fecha a venda. Então, geralmente, um closer ele tem que seguir uma técnica. Então, se o seu time hoje não segue uma técnica de vendas, tira uma foto desse slide aí. Isso é um script de 12 passos para você conseguir apresentar um produto do jeito certo, conversar com o cliente do jeito certo e vender para ele no final. Isso é um script de vendas que os seus vendedores, que os seus consultores precisam começar a utilizar. Olha aqui, ó, fundinho no meu olho. Abordagem, sondagem, extração de necessidade, certificação de necessidade, implicação de necessidade, prova, apresentação da solução, alguma dúvida, contorna a objeção, revela o investimento, negocia e fecha. Gilberto, como é que você sabe esses trem tudo de cabeça? Por quê, gente? Porque você também tem que saber. Você que é empreendedor, você tem que saber sobre marketing, você tem que saber sobre vendas, você tem que saber sobre gestão. Você não tem para onde correr. Ou você aprende, ou sua empresa é refém das pessoas que nelas estão. Se você aprende, você é exemplo, você distribui isso para todo mundo e a sua empresa só cresce. Aprende a fazer do jeito certo. Deixa eu te falar, o resultado que você ainda não tem é fruto de um conhecimento que você ainda não executou. Olha a palavra que eu usei, conhecimento que você ainda não executou. Porque conhecimento, tem muita gente que está me vendo que tem um monte, mas não executa do jeito certo. E sabe por que não executa? Eu te entendo, você não tem tempo. Só que esse é o seu problema. Você acha que você tem que ter tempo para executar? Não. Você só tem que ter atitude para delegar. Gilberto, mas eu vou delegar para quem? Eu não tenho gente. Meu time é ruim. Então você tem que aprender a contratar, criatura. Por isso que gestão de pessoas é algo tão importante. Sabe por que você procrastina muitas decisões na sua vida? Porque você não tem para quem delegar. Você não confia nas pessoas que trabalham com você. Aprende a contratar gente boa. Gilberto, mas eu preciso de dinheiro para contratar ou preciso contratar para ter dinheiro? O que você acha, hein? Fica no ar. Escuta, na hora que você for contratar um bom vendedor, lembra desses 4 critérios aqui. Um bom vendedor tem que ter, número 1, visão de negócio. Ele tem que entender do seu negócio. Se você vende produtos agropecuários, esse cara tem que entender de agropecuária, ele tem que entender de agro, de vaca, de insumo, de... Se ele não entende isso, não adianta você contratar um administrador de empresa para vender. Ele tem que entender do seu mercado, as dores do seu público, as tendências do seu mercado. Segunda coisa, ele tem que ter conhecimento técnico em vendas. O que é conhecimento técnico? Ajusta eu aí que eu tô na metade, presta atenção aí. Ei, Nilson. Tô te vendo, Nilson. O que é conhecimento técnico? Ele tem que entender de funil de vendas, de CRM, de script de vendas. Você tem que bater quando você for contratar. Ei, você sabe o que é spin selling? Ei, você sabe mexer num CRM? Você sabe quais são as etapas de um funil? Se ele não sabe nada disso, você vai perder tempo.
é gente que só está ali com tentativa e erro o tempo inteiro. E duas inteligências que todo vendedor precisa é a inteligência intrapessoal e a interpessoal. O que é a intrapessoal? É gerir as próprias emoções e frustrações, porque vendedor recebe muito mais não do que sim. Se ele não tiver a autodisciplina para gerenciar essas negativas que ele recebe por dia, chances são que ele não consegue perdurar e ele vai desistir logo de ser vendedor. Agora, a inteligência interpessoal é a capacidade de se relacionar, é a capacidade de se comunicar, de ser fluido na linguagem verbal e não verbal. Então, se o seu vendedor que você está contratando tiver essas 4 características, eu assino embaixo, você pode contratar. Turma, no final do dia, o que mais importa? Aprende isso. Você não vai ter uma empresa que cresce todos os meses se você não tiver acesso a um conhecimento estruturado. Quando você faz um curso de medicina de 6 anos, quando você faz um curso de química, como eu fiz, quando você faz um curso de engenharia, ali você recebe um conhecimento estruturado, semestre por semestre, cada capítulozinho de cada livro. Mas quando a gente empreende, a gente não tem esse conhecimento estruturado. A gente sai apontando para tudo quanto é canto, a gente trabalha 12 horas por dia, toma remédio, fica sem dormir, perde saúde, perde família, perde tudo. No final das contas, para quê? Se a maioria não cresce como deveria. E a maioria não cresce como deveria porque não para sentar a bundinha na cadeira e estudar. Eu vou repetir. O resultado que você ainda não tem é por conta de um conhecimento que você ainda não executou. 5 sinais que a sua empresa está indo literalmente para o buraco. E eu preciso que você se atente. Sinal número 1. Quando você está empurrando uma pedra montanha acima. É aquela pessoa que se esforça intensamente. 3, 4, 5 anos, aquilo não sai do lugar. É quando você está correndo uma esteira. Gilberto, tem alguma coisa de errado aí. Segundo, quando você sabe que a sua empresa está assim, ó, apontando para baixo, e você não sabe qual que é a direção certa para colocar ela para subir de novo. Ei, sabe qual é a diferença de teimosia e determinação? Teimosia é a determinação aplicada no alvo errado. Se você não tem um Waze que mostra qual que é a direção do crescimento do seu negócio, dificilmente você vai crescer esse negócio. Não é sobre intensidade, não é sobre força, não é sobre suor, é sobre direção. Quem anda na direção certa vai dando um passinho pequenininho todos os dias. Você não vai triplicar o faturamento da sua empresa de uma semana para outra, mas você vai triplicar em 3 meses, em 3 anos, em 5 anos, mas é caminhando na direção certa. E Gilberto, como é que eu sei que eu estou na direção certa? Simples. Olhar para o seu DRE, olhar para os seus instrumentos financeiros e perceber que mês após mês você está crescendo. Caso contrário, o direcionamento está errado. Terceiro sinal que a sua empresa não está crescendo como deveria ou ela está indo para o buraco é quando você não tem tempo de pensar na parte estratégica do seu negócio. É quando você é o faz tudo. É quando você é o múltipla ação da sua empresa. Se você não aprende a contratar líderes, a delegar e a controlar a execução deles, você sempre vai ficar preso no operacional. Outro sinal é quando você tem aquela hidra, que é aquele dragão cheio de cabeça, aí você corta uma cabeça, nascem 2 novas. Problema novo todos os dias, por falta de quê? De organização e processos. Lembra, 85% da sua empresa é previsível. Rotinas, manuais e processos. E por último, a pior etapa que pode existir do negócio é quando o negócio começa a atrapalhar o maior recurso que a gente tem na vida, que é o nosso amor, que é a nossa família. Quando o seu negócio começa a separar as pessoas que se amam. Hoje, 85% das separações conjugais no Brasil acontecem por falta de dinheiro. Eu conheço muitos empresários que perderam as famílias. Gilberto, e eu hoje olho para trás, eu vejo que faltou uma coisa. E você está falando aí. Faltou conhecimento estruturado para mim. Eu não cresci até hoje porque eu não organizei de fato um conhecimento estruturado na gestão da minha empresa. Eu não tenho um conhecimento estruturado no marketing da minha empresa. O meu time comercial não tem nada disso aí que você acabou de falar. Só que, Gilberto, eu não tenho dinheiro para investir num conhecimento estruturado. Deixa eu te falar. Quando você tem um filho, o filho quebra sua família? Não quebra. Nem que você trabalhe dobrado, triplicado, mas você vai ganhar dinheiro para sustentar aquela criança. Eu nunca vi um filho quebrar uma família. Mas eu já vi um empresário com falta de atitude quebrar uma família. O que falta em você às vezes não é dinheiro,
O que falta é a atitude de tomar a decisão certa para o crescimento do seu negócio. Para de ser asterisco e ficar apontando energia para um monte de canto e direciona para o lugar certo. Seja laser e não uma lâmpada que acende para todos os lados. Foco é tudo, gente. Lembra, trate o seu negócio de duas formas, com amor e disciplina. É assim que você trata um filho, com amor e com disciplina. Aqui nós temos a Space Edu, que é uma escola de negócios, onde nós temos vários programas educacionais que ajudam empresários como você, tá? Quando você olha um pouquinho para a minha história, para quem me acompanha lá no Instagram, me vê palestrando em grandes palcos, me vê ajudando os maiores empresários do Brasil, me vê ganhando aquele monte de prêmio, só que você não sabe um pouquinho da história. Eu já percorri uma jornada muito longa, tá? São 16 anos empreendendo, hoje são mais de 6 negócios, são milhões de faturamento todos os anos. Então quem está aqui agora não aprendeu em livro. Quem está aqui está te ensinando aquilo que já fez e faz todos os dias. Aqui na empresa, a gente já ajudou muitas pessoas que talvez você conheça. Ó, Janguier Diniz, inclusive clientes que viram amigos e sócios, tá? Janguier Diniz, ele é presidente do Grupo Ser Educacional, uma empresa de capital aberto. Janguier já fez as nossas imersões aqui mais de 2 vezes. Vai lá, Marcos Marques fez a primeira edição da nossa imersão. O Denner Lippert, que é dono da V4 Company. Vai lá, Bruno Nardon, do G4 Educação. Carlinhos Maia, que é um dos maiores influenciadores do Brasil hoje. Vai lá, Ricardo Eletro. Quando o Ricardo desistiu lá da Ricardo Eletro e quis dar uma outra direção para a vida dele, foi eu que ajudei o Ricardo a estruturar toda a imersão dele, a parte educacional dele. Stanley Bittar, um médico que eu ensinei a ser um empresário de verdade, que hoje é referência para muitos médicos no Brasil inteiro. Doutora Gleice Fortaleza, uma dermatologista de mão cheia, que hoje é dono de um ecossistema. Roberto Chiniachik, muitos de vocês já assistiram palestra dele no YouTube, dono da editora Gente, também fez a nossa imersão mais de 2 vezes. Estou te contando aqui de algumas pessoas que você pode conhecer por aí, que você inclusive confia, e essas pessoas passaram por aqui pelos nossos programas educacionais, pelo endosso que a gente tem, pelo resultado que a gente entrega e, acima de tudo, pela paixão que esse time tem de te entregar a melhor qualidade quando se refere à educação corporativa. E é por isso que a gente montou um programa chamado de Escala de Negócios. O Escala de Negócios é um programa voltado para empresários como você, que querem aumentar a escala das suas empresas, que querem faturar mais, que querem ter mais dinheiro no bolso, que querem ter mais La Plata, que querem ter mais direção para o crescimento da empresa. O programa Escala de Negócios ele é um programa de 3 dias, estruturado para você aprender as melhores estratégias sobre gestão, marketing e vendas, para pegar o momento do seu negócio agora e como decolar a sua empresa em uma escala de crescimento. Gilberto, o que eu aprendo lá no programa Escala de Negócios? Eu vou te mostrar um pouquinho do que eu ensino. E fica aí que hoje eu preparei para o Dia dos Professores algo muito especial para os meus queridos alunos. E você vai ver já já o que eu preparei para vocês como presentaço. Dia dos Professores, quem ganha presente são os alunos. Mas o Escala de Negócios, ele é um programa de 3 dias que você vai aprender um plano para estruturar um negócio sólido e lucrativo e que cresce de forma previsível, recorrente e escalável. Gilberto, para crescer de forma previsível, recorrente e escalável, eu preciso de quê? Tudo isso que eu falei aqui, turma, é 1%. Aqui é a pontinha do iceberg. Em 3 dias, eu te passo todo o conhecimento estruturado que você precisa para escalar o seu negócio. Por exemplo, antes disso, posso passar um vídeo? Tem como passar aí para eles? Olha só um pouquinho como é que funciona esses 3 dias lá com a gente, ó. Depois que eu partir dessa para uma melhor, eu quero deixar, chama-se legado. E o legado que eu espero que as pessoas entendam é que educação e empreendedorismo é que são os principais motores de crescimento de uma nação.
Escuta só, turma. Eu sou professor e empresário. Então, qual que é o meu quê de professor? Eu adoro gerar resultado para os meus clientes. Eu comecei minhas escolas com um cursinho preparatório no vestibular. Para você ter uma ideia, eu já aprovei 16 mil médicos nas melhores universidades de medicina do Brasil e do mundo. E a mesma coisa eu faço para os empresários. O que eu quero é resultado. E para ter resultado, não basta ter só foco, força, fé e coragem. É preciso um conhecimento estruturado. O que você aprende nesses 3 dias comigo? Vamos lá. Gilberto, sobre gestão. Os 4 pilares da cultura organizacional. Se você não tem uma cultura bem estabelecida hoje, as pessoas que trabalham na sua empresa, elas não sabem quais são os valores que guiam as atitudes dela. Primeira coisa que você tem que fazer, estabelecer a cultura. Gilberto, como que faz isso? Lá eu te ensino. Como que você vai montar um organograma que funciona de verdade, que não é aqueles organogramas de livro de administração, aqueles que de fato geram resultado. Os 16 passos do RH para você não errar na formação de super equipes. Depois, como montar essas super equipes? Não é só montar, eu tenho que motivar, eu tenho que reter, eu tenho que treinar, tudo isso você aprende nessa parte de gestão. Onde encontrar as pessoas certas? Marcelão, hoje a gente estava conversando sobre isso, vou te ensinar isso dentro da mentoria, tá? Como fazer gestão, motivação e retenção dos talentos? Como fazer o time performar em alto nível? Gente, não adianta ter um time se você não consegue fazer o pacing, o ritmo desse time para esse time performar. Não adianta nada, você só vai ocupar um monte de gente na sua empresa. Você tem que gerar resultado. Chega de gente âncora, chega de gente estacionamento. Comunicação e liderança. Isso aqui são habilidades que todo dono de empresa precisa aprender. Se você é ruim em comunicação e se você não é um bom líder, dificilmente você vai crescer sua empresa. Eu não estou falando de ser gestor, tá? Gestão é olhar para número, planilha, processo. Liderança é aquele que influencia. É aquele que lidera pela inspiração. Toda empresa, antes de um gestor, precisa de um grande líder. É o líder que dá a visão estratégica. Depois, essa parte mais processual de gestão. Como que eu monto as rotinas, como que eu monto os processos de cada departamento, como é que eu monto os manuais operacionais. É aquilo que você não gosta de fazer, mas você tem que aprender a fazer. Ou pelo menos aprender para delegar para as pessoas certas. Lembra, não ser refém e não limitar a sua empresa de crescer. Depois, IA e produtividade de equipes. Não tem como hoje eu fazer uma imersão sem te falar de inteligência artificial. Quais são hoje todas as ferramentas de inteligência artificial que a gente utiliza para aumentar a produtividade das equipes? Gilberto, você está falando que eu vou demitir 50% da empresa? Não. Estou falando que você vai pegar as mesmas pessoas que você tem e aumentar 50% o rendimento delas utilizando a IA. Por último, método de desenvolvimento de produtos campeões de vendas. Dentro de gestão, eu te ensino o GP3, que é gestão de pessoas, processos e produtos. Gerenciar seu mix também é fundamental para você trazer mais receita para o seu negócio. Gilberto, e depois, dentro de marketing, o que a gente aprende? O trinômio, ser, parecer e aparecer. Lembra que não basta ser bom, eu preciso parecer bom e aparecer para as pessoas certas. Depois, posicionamento e diferenciação. Muitos negócios, turma, que a gente mentora por aqui, ou que a gente encontra lá no programa Escala de Negócios, eu já vi muita gente que se esforça muito durante muito tempo. Ou essa pessoa não está tendo resultado porque o posicionamento, que é o encaixe dela no mercado, está errado, ou ela não tem diferencial competitivo nenhum. Daí isso é mais uma areia no deserto. Então, marketing de diferenciação, todo empresário precisa aprender, porque é isso que te diferencia na gôndola do supermercado. Inovação e liderança de mercado, como disruptar esse mercado, como manter a vanguarda de liderança. Gestão de conteúdos para as mídias digitais, é você colocar o pé de fato na internetosfera e dominar esse recurso. Chega de trazer só venda por indicação, chega de trazer só venda pelo Google, aprenda a dominar as redes sociais. Você está na era dos influenciadores novinhos que vendem pra caramba, você pode vender também sem ser um influenciador, mas fazendo do jeito certo. Tráfego pago e copywriting, que são 2 habilidades fundamentais para o marketing de hoje. Geração previsível de leads, que são essas oportunidades de vendas. Construção de campanhas de vendas. Gilberto, o que eu vou lançar esse mês, mês que vem, esse semestre, semestre que vem? Isso vai gerar previsibilidade das suas vendas. Marketing de influência, também vou te falar como que entra nesse jogo. Como é que utiliza de influenciadores para aumentar o branding da minha marca e aumentar, por consequência, as vendas. E neuromarketing. Neuromarketing é a minha menina dos olhos. Neuromarketing é uma mistura de marketing, psicologia e bioquímica.
Então, para aprender neuromarketing, eu tive que estudar as 7 escolas da psicologia. O que é estruturalismo, funcionalismo, gestalt, behaviorismo, psicanálise cognitiva, humanista. Eu tive que estudar bioquímica, aprender a dose, dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina, só que você não vai ter que estudar isso. Fica calmo que eu vou te entregar o beabá. Só aquilo que é prático, que você pode implementar para aumentar a sua receita. Em vendas, o que a gente aprende em vendas? De fato, como estruturar o seu CRM para ser um sistema que vende? Montagem de times comerciais do jeitinho que eu te expliquei, com aquelas especializações, como contratar as pessoas certas, como construir o playbook comercial, os scripts de vendas, os funis de vendas. Vai lá, como trabalhar metas e comissionamentos, campanhas e competições internas, como utilizar o marketing digital para potencializar suas vendas. Gilberto, eu vendo móvel rústico de madeira. A gente tem aqui clientes que fizeram um programa em escala de negócio, que hoje estão no mapa, que eles vendem móveis rústicos. Inclusive está na live o Túlio ou o Gilberto. Gente, um beijo. Ó, tem o Marcos também que é do mapa, tá cheio de cliente aí. Um beijo no coração de vocês. Ó o Gilbertão aí. O Gilberto tá escrito Gilberto Silva, mas ele é meu xará, ele é Gilberto Augusto também. Então, ele utiliza hoje as ferramentas digitais para vender mais. O Gilberto é um exemplo que fez o programa em escala de negócio, um mês depois tinha aumentado em 20% o faturamento. E ele tá aí, ó. Se ele abrir o microfone, ele pode falar. Não sou nem eu que estou falando. E como? Estruturando melhor o time de vendas, estruturando a parte digital dele, mesmo vendendo móveis rústicos. Não é não, Gilbertão? Abraço, viu, querido? Abre o microfone dele aí. Tem como? Gilbertão, abre seu microfone aí, querido. Ô, meu chefe. Tá bom ou não? Parei no shopping aqui só pra te ver aqui, eu ouvir você aqui um pouco. Ô, rapaz, obrigado. E o Túlio, tá bem? Tudo uma maravilha, cada um com um lado. Hoje eu tô em São José dos Campos. Legal. Fala aí pra turma o que você vende, Gilberto. Ah, Gilberto, não dá nem pra mensurar. Tudo que você tá falando aí é muito pouco perto do que você apresenta pra todo mundo, viu? Legal, muito bom. Esse mês eu vou estar junto aí, nós vamos levar 5 da equipe aí. Boa. Pra estar na escala de negócio. Boa. Você já é de casa, seja muito bem-vindo, viu, querido? Abraço. Obrigado, viu? Valeu, Gilbertão. Tudo de bom. Então o Gilberto, ele vende móveis. Móveis, gente. Então ele utiliza o marketing digital para conseguir exponencializar as vendas do produto físico. É por isso que você tem que aprender marketing digital. Não é só para vender curso online, nada disso. É para vender seus negócios físicos também. Vai lá. Scripts de lançamento. Como é que você faz lançamento de um produto? Lembra da Carmed, lá da CIMED? Lembra do iPhone, da Apple? Lembra lá do Elon Musk, que faz o lançamento dos carros da Tesla? Qual que é o modelo certo de lançar um produto para gerar uma explosão de venda? Vai lá, como aumentar a performance do time comercial para que eles batam meta todos os meses? E vamos lá, escuta um pouquinho o que essas pessoas estão dizendo aqui. Vou passar um vídeo para vocês, olha o resultado real de quem anda do nosso lado. Foi muito bom poder conviver com uma pessoa que nem ele, que tem um nível absurdo de conhecimento, de cultura. Eu já entendo que o profissional da área de saúde precisa fazer um marketing de qualidade. Eu fiz o último curso dele e eu consegui bater 6 dígitos em 20 minutos. Nesse último eu vi naturalmente quase 10 milhões. Simplificou umas 30 coisas complexas em uma aula extremamente simples de 15 minutos. Recomendo para você, se você está vendo aí, está na dúvida ainda, vem aqui, faz, você não vai se arrepender. Para mim é um dos melhores professores do marketing brasileiro. Depois que tu me ensinou essa visão de futuro, de como aplicar isso, eu levei para os produtos e para os serviços, nós começamos a colocar no marketing essa visão de futuro para aquele cliente que estava comprando aquele serviço ou comprando aquele produto. Conclusão, mais crescimento, mais faturamento, mais margem. Não tem como você falar, não, isso aqui não funciona. Ele traz prova o negócio. Em apenas 20 minutos eu já tinha aí mais de 100 mil reais vendidos. É uma força transformacional no Brasil que talvez você nunca consiga jamais mensurar o impacto que vai ter. Eu atuo numa área que é completamente diferente do digital, que ele tem uma pegada assim muito empresarial. O meu maior negócio é o offline, mas eu acho que ele consegue dar essa visão do digital também voltada para ajudar os empresários. O que eu achei mais diferente em você, Gilberto, é que você verdadeiramente se importa com o nosso sucesso.
Foi a partir desse momento que eu tive esse contato com o professor Gilberto, foi que minha cabeça abriu e o meu faturamento do ano passado para cá duplicou. O Brasil muda um pouco cada dia por conta do trabalho do... Em 50 dias, acho que é um pouquinho menos, 45 dias, de 85 mil seguidores, hoje eu estou com 205 mil seguidores, o engajamento multiplicou. A gente faturou 150 mil reais. O faturamento da minha empresa já aumentou quase 40%. Sempre admirei muito a forma como ele tinha conhecimento de todas as áreas. O Gilberto hoje, para mim, é uma das pessoas mais inteligentes, coerentes, relevantes, por tudo que ele é. Ó, o que você viu aí? Você viu empresários de todos os segmentos, você viu empresas de todos os tamanhos, mas uma coisa eles tinham em comum: fome de crescer. Você tem uma palavra que gera todo o significado da nossa empresa, chama-se escala. Se você também quer escalar o seu negócio, você tem que andar do nosso lado. E lembra dessa tríade que eu vou te falar. Primeiro, eu sei. Depois eu faço, depois eu tenho. O que muita gente quer por aí é só isso aqui, ó. Quer ter. Só que essa pessoa não é digna de ter. O resultado que você ainda não tem é de algo que você ainda não fez, por algo que você ainda não sabe. Um conhecimento estruturado, ele liberta. Ei, a sabedoria é a chave do cadeado. Se você de fato quer alcançar sua liberdade financeira, a chavinha tá aqui, ó. Conhecimento estruturado para levar o seu negócio para um próximo nível. Só que, Gilberto, você falou que hoje ia ter um presente. Pois é, hoje é dia dos professores e quem ganha presente são os alunos, mas eu também quero o presente de vocês. Pelo menos um direct, vocês vão lá no meu Instagram depois e vão mandar. Um parabéns, professor. Mas aqui a gente preparou algo muito especial para vocês, para comemorar esse dia tão especial. Eu acredito, para quem me acompanha sabe disso, que os dois principais motores de crescimento de uma nação são educação e empreendedorismo. E o que a gente faz aqui é juntar as duas coisas, é educação empreendedora. É isso que faz uma nação crescer. Então olha só, o que a gente preparou hoje? Aqui eu mostrei para vocês sobre um programa nosso, que é o programa Escala de Negócios. O programa Escala de Negócios você pode pagar até em 12 vezes, ele tem um valor hoje de 18 mil reais, então um investimento de 18 mil reais. E volta muito mais que isso, professor? Volta muito mais. É só você perguntar para clientes nossos que estão aí ao vivo que eles podem te falar. Só que hoje, excepcionalmente hoje, para quem adquirir o programa Escala de Negócios, vai receber ou não. Olha só. Isso aqui chama-se Space Vendas. O que é o Space Vendas, gente? É um treinamento de um dia intensivo para o seu time comercial. O programa Escala de Negócios a gente recomenda mais para os donos e líderes. Mas Gilberto, quem que treina meu time comercial? Se você não tem uma pessoa para treinar, manda para a gente treina. Esse treinamento intensivo de um dia, ele tem um valor de 3 mil reais. 3 mil reais à vista, no cash, esse treinamento aqui. Só que tem um outro treinamento que ele inclusive é complementar, que é o Space Digital. Ele também tem um valor de 3 mil reais. Ele é um treinamento intensivo para o seu time de marketing. Se o seu time não performa ainda no mundo digital, eles precisam aprender essas estratégias. É aqui onde mora a escala, gente. Mesmo que você venda um produto físico como um móvel rústico, aqui mora a escala. O investimento dele é 3 mil reais, Space Vendas 3 mil reais, Space Digital 3 mil reais, o Escala de Negócios ele é 18 mil. Só que tem esse detalhe aqui, ó. O que a gente vai fazer nessa próxima edição é algo muito especial. Eu quero conhecer você antes de te ver lá na minha frente no Escala de Negócios. A gente vai fazer um programa chamado de O Conselheiro, que é um grupo como esse aqui que você está vendo no Zoom, onde eu vou entrar 2 horas da tarde com vocês e só vou sair à noite. E eu quero conhecer cada negócio de vocês. Eu quero conhecer as particularidades dos negócios de vocês. Gilberto, por quê? Porque eu adoro personalizar a minha entrega. Eu adoro fazer uma entrega de imersão onde os alunos que estão sentados falam assim, caramba, isso aí foi para mim. O Gilberto está falando algo para mim. E como que eu sei falar algo que é para a sua empresa? É te conhecendo um pouco antes. Então, uma semaninha antes, você vai ter acesso a esse grupo, onde a gente vai bater um papo anterior, é o pré-escala. Eu vou conhecer o seu negócio, eu vou estruturar a máquina de vendas, o funil para cada negócio. E aí, quando chegar lá, você vai ver eu apresentando nos slides, inclusive, algo personalizado para você. Então, esse programa é um programa inédito,
Isso aqui a gente não fez ainda, esse O Conselheiro, porque a gente acredita que isso aqui é o que mais gera resultado para você. Só que isso aqui custa 10 mil reais, gente. Para quem é aluno nosso do Mapa sabe, a gente tem mentorias pelo Zoom. E não é barato fazer uma mentoria hoje personalizada com a gente. Hoje a mentoria individual no Zoom, ela custa 100 mil reais. É um programa de acompanhamento de 6 meses. Tem gente que está aqui. O Marcos, por exemplo, ele é aluno nosso. O Gilberto, além do Escala de Negócios, ele entrou no Mapa também. Então hoje participar de uma reunião de conselho nossa é caro, custa 10 mil reais. Então escuta só, o programa Escala de Negócios, 18 mil reais. O Space Vendas, 3 mil reais. Space Digital, 3 mil reais. O Conselheiro, 10 mil reais. Somando tudo isso, você tem um valor de 31 mil reais. Só que, em homenagem ao Dia dos Professores, você que vai ganhar o presente. Para quem adquirir hoje o programa Escala de Negócios, vai levar ele por 15 mil reais à vista ou singelas parcelas de 12 de 1.497. Gilberto, o que é isso aqui? Isso aqui é o investimento que você faz para parar de se esforçar muito e ter pouco resultado. Escuta uma coisa, quando você olha para uma terra e fala assim, nasce maçã, nasce, ei, não vai nascer o fruto se você não plantar a semente. Para você chegar no resultado que você quer, você precisa investir no lugar certo, com a semente certa, no terreno certo e fazer a nutrição correta. Então hoje, para quem adquirir o programa Escala de Negócios, vai conseguir levar, além da imersão em Escala de Negócios, o Space Vendas, que é para o seu time comercial. Gilberto, eu quero fazer. Pode fazer também, fica à vontade. O Space Digital para o seu time de marketing e o Conselheiro, que é esse programa onde eu vou conhecer as particularidades de cada empresa. Gilberto, como que eu faço para entrar? Vai lá, essa é uma imersão presencial, tá, gente? Para quem já fez o Gilberto aí sabe, ele tem um número de vagas reduzido. Então a gente sempre libera nessas aulas um número reduzido de vagas porque eu não posso vender para todo mundo. Se todo mundo resolver comprar, a gente não consegue te entregar. Então hoje a gente vai disponibilizar 7 vagas. Então 7 vagas para quem entrar hoje na imersão Escala de Negócios. Amanhã isso aqui não vale mais, tá, gente? Isso aqui é para hoje, Dia dos Professores. Que você leva o Escala de Negócios, o Space Digital, o Space Sales e o Conselheiro. Tudo isso como presente para você em homenagem a esse Dia dos Professores. E vai lá, se você ficou até aqui nesse momento, o meu muito obrigado, parabéns porque você é uma pessoa que busca crescimento, busca ambição para o seu negócio e pessoalmente também.